leitores e leitoras desse Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Poesia Ansiosa. Hoje a gente vai estar falando com um convidado muito especial, um pouco sobre literatura, sobre arte, sobre cultura e sobre vários nichos que eu amo falar, como música, filmes e etc mesmo. Vai ser um bate-papo bem aberto com uma pessoa muito especial, que eu tô muito feliz que esteja aqui. Antes de qualquer coisa, só queria agradecer a Plataforma 21 por patrocinar esse podcast e eu espero muito que vocês gostem. Pelu! E aí, tudo bem? A minha câmera? A sua câmera. Tudo bem. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por topar. Obrigado do convite, estou animado pro nosso papo. Conte um pouco sobre quem é você, o que você faz, sua história. Boa. Pra quem não me conhece, eu sou o Pelu. Eu fiquei muito conhecido uma época porque eu era de uma banda chamada Restart, talvez você me conheça por causa disso. Eu sou produtor musical, empresário, compositor, trabalho com música, arte e artistas no geral há 15 anos quase. Eu tenho uma pergunta isso. com relação a isso. Você acha que atualmente, no quesito valorização de artistas nacionais, de música, nesse sentido, assim, você acha que... Perguntei uma coisa difícil, Curti, né? a primeira Curtiu? já... Eu já achei a Bem-vindo, abertura. vamos lá, cultura no Brasil. Fale sobre estrutura de cultura nacional. Eu amo, não, assim, mas eu já vai lá. Eu te falei que eu não ia falar isso, né? Mas eu vi a abertura. E aí eu queria muito falar sobre isso, porque, não sei, eu sinto uma vibe que com, tipo, a internet, num conceito pós-pandêmico, a gente teve uma abertura muito maior pra artistas nacionais, por exemplo, usarem da internet pra conseguirem atingir novos patamares. Mas esses dias, inclusive, eu tava conversando sobre uma coisa muito aleatória, assim, num bate-papo sobre tendência, sobre como que hoje em dia, por exemplo, a gente não tem a influência da Toda Teen, da Capricho, desse tipo de coisa, sabe? Que Você foi influenciado por essas revistas? você tá achando que eu tenho 10 anos. Não, mas é verdade, você não tem 20 anos. Sim, mas eu fui a parte de influência ainda dessas revistas, por incrível que Elas pareça. foram importantes pra você em algum Elas momento. foram importantes. Pode crer. Eu me senti muito julgada agora. Não, uma pergunta, porque eu acho você nova pra essas revistas, porque elas são revistas que não acabaram, né? Elas acho Elas que tão continuam digitais ainda. digitais. Mas é porque a minha adolescência, e a gente tem uma diferença considerável, na minha adolescência, As Capricho era adolescentes. a grande coisa. Mas eu acho que a Capricho continuou muito tempo, só que, tipo, ela foi morrendo junto com bem a minha geração, assim. Eu sinto que a minha geração, as pessoas de, tipo... Eu acho que até a galera de... A galera de 18 talvez não, mas até a galera de 19, 18... 19 e 18 hoje em dia foram as últimas pessoas que pegaram a força, assim, da Capricho. E não necessariamente o ato de ler Capricho, de ser aquela coisa que as pessoas trocavam, mas o ato de ter a presença das revistas... Como conceito. Como conceito, assim, entendeu? Mas pode continuar, porque eu tô doida pra ouvir você falar sobre isso. Não, mas qual era a pergunta? É sobre, tipo... Vou tentar reformular, mas assim, se você acha que hoje em dia a questão do acesso e como que as pessoas veem a indústria nacional da música, da literatura, da arte no geral, se você acha que tá melhor, se você acha que tá pior. Me perdi também, esqueci Mas que eu não eu- perguntei. Não, mas eu entendi. Cara, ó, eu faço isso há bastante tempo, mas não é nem isso. Eu peguei momentos muito importantes da indústria cultural sem querer. Então pensa que quando eu era adolescente, eu vivi um tempo ainda sem internet, Sim. entre aspas, mas a internet era mais difícil. Então os artistas, você conseguia divulgar o seu trabalho. Falando de música especificamente, você tinha caminhos meio... Ou você era um artista que tinha que tocar na rádio, ou tá na televisão, ou você era um artista independente que tinha que fazer show para as pessoas te conhecerem. E aí eu peguei o começo da internet como uma grande coisa. Então a minha banda, a Restart, a gente se favoreceu muito desse primeiro momento. E o lance do primeiro momento, você não tinha algoritmo, você tinha só uma lógica de... Sei lá, a gente copiava e colava uma mensagem da banda no mural das pessoas no Orkut. Louco, né? Se pensar isso. Hoje Eu lembro de Orkut, mas é que Orkut é... Orkut é velho, velho. Orkut é velho. Mas, então a gente pegou esse primeiro momento, e aí a internet vira o que ela vira. Você tem a história dos algoritmos, então, que é o que você vive hoje, que é o que a gente vive hoje, que é essa sensação de que a gente tá atingindo um monte de gente, mas no fim a gente, no geral, No tá dentro de nicho, pequenas bolhas. bolhas, né? A gente viveu isso muito ano passado com as eleições, tipo, essa falsa percepção que a internet dá de que você tá conversando com todo mundo, e na real você tá ali falando com Com as meia dúzia pessoas de que respondem pessoas. exatamente com quem você tá passando, assim. É isso. Ou as que te odeiam muito, Ou né? as que te odeiam tipo, você muito. tem a que contrapõe você completamente, ou as que te amam completamente. E eu acho que no fim,
falando de música, a gente acaba encontrando os problemas parecidos de formas diferentes. Tipo assim, na minha época, a minha banda dependia muito, na minha época da banda, tá? Não é porque eu tô falando, ó, na minha época. Na época da minha banda, que é um Uhum. exemplo que eu tenho muito claro, é, a gente dependia ainda muito dos formatos tradicionais. Então, você precisava é, ter dinheiro para investir numa divulgação de rádio, para estar nos programas de TV. Uhum. E aí você pensa, fala, pô, então a internet ela democratizou porque agora qualquer pessoa pode criar e jogar sua coisa no mundo. Só que hoje você tem, acho que saem 70.000, 100.000 músicas por semana. Eu tenho muito essa visão interligada à literatura mesmo, porque, tipo assim, às vezes tem uma coisa de que o quão rara uma coisa é, entre aspas, faz as pessoas pararem pra ver mais coisas, porque elas não estão, tipo, com essa overdose de informações que elas quase que não conseguem assimilar. Eu tenho até um pouco dessa visão com literatura, com, tipo, com Kindle Unlimited, por exemplo, e com várias histórias surgindo, que às vezes é muito Eu não triste. consigo ter o Kindle Unlimited. Você falou na mensagem, tipo, abaixa. Eu falei, nem a pau que eu vou ter essa coisa. Eu vou ficar numa ansiedade sem Do fim de que Kindle? eu tenho que ler. Não, eu tenho Kindle. Aham, aham. Mas o negócio de assinatura, eu sinto que eu vou ficar ansioso porque sempre tem a próxima coisa pra eu ler e eu nunca dou conta de Ah, ler. É impossível ler sim. todas as coisas do mundo. Eu acho que o Kindle foi um passo muito grande, o Kindle Unlimited, assim, pra mim, pra expandir até meu portfólio de quanto que a literatura nacional contemporânea estava mudando e quanto que pessoas mais novas estavam conseguindo entrar no universo da literatura, porque antes o mercado literário, bom, até hoje, mas às vezes ele é muito tradicional no sentido de que era um processo muito longo pra alguém conseguir passar e etc. E aí, só falando sobre isso que você falou, eu lembro que uma coisa muito forte, assim, no geral, era a questão da MTV, por exemplo. MTV, fortíssimo, É MTV. fortíssimo, é uma marca muito, muito forte ainda, É né? um símbolo muito É, forte pra todo mundo, de todo um conceito, assim. E aí, uma coisa que eu fico pensando é como que, por exemplo, agora, talvez muitas pessoas não valorizem músicas incríveis que elas veem na For You do TikTok que alguém fez espontaneamente, porque não é um vídeo no YouTube com 100 mil visualizações, é só mais um vídeo do TikTok. E aí, isso me deixa, às vezes, meio. Não sei, às vezes eu fico meio triste até com isso. não sei se eu concordo. Em qual sentido? Por quê? Porque na real, o que eu tava falando era que assim, por exemplo, então, antigamente você precisava ter um tanto de investimento se Uhum, você quisesse ser um artista. E a sensação da internet é que você consegue fazer as coisas em algum nível sem uhum, precisar, por exemplo, de grana. Só que hum, grana é como um dos fatores, né? Mas hoje, para você ser visto, ou você produz muito, uhum. muito é muito, e para você conseguir produzir muito, em algum nível você precisa ter uma vida que permita que você produza muito. Sim, Tipo, se você tá trabalhando 10, 12 horas por dia, você não vai conseguir fazer 2, 3 vídeos pro TikTok por dia, ou pro YouTube, ou pro que quer que seja. sim. E você pode comprar mídia hoje nessas redes. Então, Uhum, eu tenho selos musicais, eu trabalho com artistas independentes. E a gente sofre, apesar de algumas facilidades com a internet, óbvio, você uhum, pode jogar lá no TikTok e de repente ser agraciado com uma viralização. Isso pode acontecer, o pozinho mágico, é. uhum. Mas na média, você precisa investir, você precisa investir em tráfego pago, sei lá, você precisa investir para que algum outro influenciador maior divulgue você, divulgue o seu artista, etc. Então, eu sinto que o sistema ele sempre dá um jeito de englobar as coisas. Então você fala, pô, isso aqui é novo, é legal, e é novo e é legal um tempo, e aí o sistema vai lá e come essa coisa. Ficou meio Capitalização da cultura. depressivo isso que eu falei. É, mas é. Mas, então eu acho que. E aí eu discordo um pouquinho do que você falou, porque eu acho que a minha geração dava esse valor pra MTV, e eu Uhum. acho que as gerações mais novas, elas dão valor pra MTV, mas elas dão muito valor pro TikTok, por exemplo. Com certeza, com Então, certeza. os valores, tanto que hoje você tem os charts de música, eles são dominados por músicas que Viraliza nessas viralizam no TikTok. Hoje plataformas. os artistas fazem estratégias de marketing Embasadas na. baseados no Uhum. TikTok, no Instagram, etc. Então, eu acho, é que óbvio, a Complexa em MTV ambos os especificamente, pontos. você falou, ela tem um glamour passado que é Uhum. legal, porque ela faz parte da cultura pop, né? Sim, com Mas eu certeza. acho que
Eu, por exemplo, conheço um monte de artistas desse jeito que você falou. Tipo, tô passando o TikTok e aí eu vejo alguém fazendo uma música, eu acho Eu conheci irado. muita gente É, legal, assim. Eu acho que o que eu estava querendo dizer é mais no sentido de que, às vezes, a gente tem essa overdose de informações. E aí, não que isso não seja o que brilha, mas mais no sentido de que, às vezes, né, essa overdose de informação faz a gente perder muita coisa muito legal que sim, tá por aí. E às vezes a gente não valorizou porque a gente tá nessa coisa frenética do rolar, sabe? Do conteúdo, da efemeridade, da liquidez, assim, do conteúdo que a gente consome. E aí eu sim. vejo muito isso, assim, tanto na música quanto em outros nichos, assim. Não sei se deu pra entender, Não, assim. sim, eu concordo. Eu, é que eu sinto que é natural que a gente. Aí você vai tentar ser um pouco mais otimista, tá? Porque eu Isso fui é meio bom. triste aqui. Otimismo é É bom. porque eu acho natural que a gente troque os formatos. Então, pra mim, no início, por exemplo, o TikTok foi um estranhamento. Teve um estranhamento. Uhum, Porque você tinha o estigma de que você só podia divulgar músicas lá uhum, fazendo dancinha, ou sensualizando, ou fazendo challenges, e aí às vezes você olhava para artistas que não tinham fit com esse tipo de estratégia, uhum. e falava, caraca, então o que que eu vou fazer? Como que eu vou, né? E hoje é uma plataforma, tô usando o TikTok só porque ele é a grande plataforma nesse momento. Inclusive, eu queria comentar que eu adoro aquela sua música que você fez do Lula no TikTok, sabe? A Ah, do música do Bolsonaro, Bolsonaro, sei. né? Não, eu Enfim. conheci o seu trabalho, por exemplo, por causa do TikTok. Você Sei me lá, o contou. algoritmo um dia decidiu mandar Uhum, uma coisa sua, porque ele uhum, achou que eu teria interesse, e eu falei, nossa, que legal essa pessoa falando de livros, desse tipo, de um jeito mais uhum. jovem, é um conteúdo que eu não tô acostumado a ver. Vou te seguir, legal. Aí Eu você achei isso muito seguiu, e legal. aí um dia estamos aqui. Estamos aqui. Então, Conversamos de então livros. eu acho, assim, óbvio, a gente consome tudo muito. Uhum. Mas não sei se tem tanto. A plataforma é culpada, as plataformas são culpadas, obviamente, um pouco por isso, e é a forma como a gente decidiu tratar as plataformas também, né? Não sei muito como resolver, Acho que não tem como sabe? resolver, é só uma coisa assim de uma. Não tem resolução, Você é passa mais um muito bate-papo. tempo nas redes sociais? Eu, É. eu sinto Consumindo, você que. queria muito, Eu acho mas. que consumindo, não. Eu acho que o tempo que eu pessoalmente, assim, passo em plataformas. Porque, de novo, eu acho que a quantidade de conteúdo que a gente tem acesso com toda a acessibilidade, com toda modernização, flexibilidade, fluidez, todas essas questões sociólogas contemporâneas, etc. Eu acho que com tudo isso, isso é inevitável, não tem solução, é só uma questão. E tem lados positivos e negativos, como tudo, dentro das nossas bolhas, igual você falou, que eu achei que isso que você falou foi muito interessante. Mas uma coisa que eu sinto minha é que eu não consumo tanto conteúdo, assim, sabe? Eu acho que pra mim, por causa, por exemplo, do Livre Resenhas, o tempo que eu passo de tela mais em redes sociais, eu acho que talvez você sinta um pouco disso, é mais pra trabalho do que pra tempo de tela, assim, né? E eu, tipo, valorizo muito quando eu desligo, sabe? Quando eu tô absolutamente sem fazer nada. E até porque, como eu leio muito, eu acho que meu trabalho é quase que, tipo, oposto, Quando você lê, assim. você não fica com o celular. Não, eu fico com ele do lado, mas você diz, tipo. Mas você não fica Intercalando? debotelando. Tipo assim, ah, tô aqui Debotelando? lendo e aí rolou uma notificação, daí você para e vai Não tenho resolver um notificação no meu celular. negocinho. Ah, entendi, Nenhuma. boa. 100% do tempo sem notificação. Eu não consigo ficar com notificação. Tipo, quando eu tô fazendo live de leitura, que eu faço live lendo. Não sei, eu comentei isso com você, não comentei? Eu te sigo nas É coisas, então verdade. eu vejo você falando das coisas, assim. Inclusive, eu já troquei coisas da Lo-Fi Land nas lives de Ah, leitura. pô, que Eu legal. adoro colocar lo-fi pra ler. Pra mim, otimiza muito, tipo. Lo-fi pra mim é um negócio que otimiza muito. Estudo, trabalho, leitura, essas coisas, assim, no geral. E aí, nesse caso, eu deixo o celular, tipo assim, do lado. Aí, às vezes eu tenho que, tipo, arrumar alguma coisa da live, às vezes ver o chat, alguma coisa assim. Mas quando eu leio, geralmente eu desligo. Tipo, mesmo que seja por 30 minutos, o que funciona pra mim de leitura. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então pra mim nunca funciona, tipo, ficar 3 horas lendo, que é uma coisa muito comum, que é a imagem que a gente tem do leitor, entre aspas, assim, sabe? Mas isso nunca funcionou pra mim. O que sempre funcionou pra mim é, tipo, pegar 30 minutos, mergulhar, pegar 40 minutos, mergulhar, e aí eu paro, volto, pego Você outra faz hora. blocos menor. É que, pô, meia hora fazendo uma coisa só hoje em dia É muita coisa. é muita coisa. Eu acho que eu faço blocos menores, assim, ao longo do dia, mas depende muito do livro, assim. Inclusive, eu queria muito que você contasse mais sobre a sua relação com leitura, porque eu sei que você é muito fã de Harry Potter. Eu E é muito comentei, acho que em marcante. alguma coisa sua, Como falando do então? Harry Potter. É. Eu falei que eu Você não falou, gostava muito de livros de fantasia. fantasia. Eu falei, pô, Harry Potter. Sim. É,
A minha relação com leitura, eu tive uma meus pais leem muito, né. Uhum, Então, minha mãe é atriz, meu pai é músico. uhum. Então eu sempre tive livros em casa, muitos livros, e ler sempre foi uma coisa meio desde cedo, tipo, é isso aí, leia. Olha aqui, Incentivada. livros. É. Livros. Minha Ah, mãe, não assim, sei. leia. Livros, é isso. Não obrigando, óbvio, mas eu Uhum, sempre, tipo, sempre me instigaram a querer ler uhum, e a conversar sobre. Eu sempre vi eles lendo, então acho que isso é muito forte quando você é criança, pré-adolescente e tal. uhum, Então eu sempre li bastante. uhum. E a minha relação com Harry Potter é porque acho que foi a primeira. É o primeiro livro que eu tenho uma lembrança emocional forte Sim. de eu, tipo, ler e falar: "Caraca, isso aqui é muito legal". Eu acho que Harry Potter foi isso pra muitas pessoas, Muito. assim. Eu não sei. Tem certos fenômenos que eu não sei explicar. Obviamente, assim, não desmerecendo Harry Potter. Mas, por exemplo, hoje em dia eu já li tanta coisa que eu não consigo explicar os fenômenos de alguns livros. Por exemplo, atualmente, no que eu vejo de literatura, eu não sei explicar os fenômenos Sarah J. Maas, que é a autora de ACOTAR, não sei se você já viu em algum lugar, chama Corte de Espinhos e Rosas. Não. Livro de fantasia. E aí tem, tipo, uma autora que Por isso que chama. estava puta com fantasia? Não. Aí você me lascou. Aí você me lascou na Aí você ela é pergunta. super querida, essa autora específica? Você me lascou Ah, na pergunta, né? Você soube entendi, exatamente o que você ia perguntar sem entendi. contexto Não, algum. não, então deixa pra lá, O não meu faço problema com tanta questão fantasia não. é tipo assim, eu adoro coisas de bruxo, por exemplo. Eu adoro coisas de bruxo, adoro fantasia histórica, adoro realismo fantástico. Tipo, Harry Potter eu acho que é muito mais pra realismo fantástico, porque é como se tivessem bruxos no nosso mundo, assim, de todo um contexto. É, enfim, assim, entre aspas. Alta fantasia, alta fantasia. O que eu não gosto muito é baixa fantasia. Eu já li o primeiro livro de Crônicas de Gelo e Fogo, que é de Game of Thrones, e eu gosto. Não consegui ler o Game of Thrones. É um negócio meio complicado, É, né? não, mas eu fiquei com preguiça, assim, um É muito pouco. nome, muito lugar. É, É por meio isso que eu Senhor não dos gosto. Anéis, meio a vibe Senhor dos Anéis. Já tentei ler Senhor dos Anéis 1000 vezes, você tem que ficar lendo com o mapa do lado, com um negócio tipo assim, eu Com um entendo caderno porque de as pessoas anotação. amam, é fantástico, Sim. mas putz, não. Então, eu sempre tive muito isso. Tipo, eu gosto de. Por exemplo, Senhor dos Anéis e Game of Thrones são duas coisas que eu adoro. As pessoas vão me Série, odiar, né, filmes. porque tipo, Não Senhor vão. dos Anéis e Game of Thrones, e eu amo a série, amo os filmes, Uhum. mas... Daqui a pouco a gente começa a falar sobre literatura contemporânea, eles já vão ver seu lado um Beleza. pouco mais mole, e as pessoas vão falar, ah, fofo, Beleza, simpático. beleza. Mas aí, tipo, a baixa fantasia, que é essa coisa fantasia mais férica, que é quando tem, tipo, elfos, essas coisas assim, ou, tipo, castelos e princesas, chegou um ponto que, tipo, eu percebi que pra mim era muito, não era fluido de ler, sabe? Por exemplo, quando eu Uhum. leio uma história contemporânea. Tipo, a gente conversou muito de Carla Madeira. Pra mim é muito mais fluido ler um livro como Carla Madeira, que pra mim é quase que poesia ficcional, assim. Ou Aline Bay, perfeita, maravilhosa. Pra mim é muito mais fácil ler algo assim do que, tipo, fantasia. Só que eu gosto de Harry Potter, eu tenho essa conexão com Harry Potter. Eu sempre falo que, tipo, não tem como se livrar da conexão de Harry Potter. Se você tem uma memória com Harry Potter, Mas você tem essa eu conexão? Não tenho. se sinta obrigado só porque eu amo Eu tenho. desesperadamente de tipo, eu até gosto de Harry Potter. Eu tenho uma conta secundária no TikTok chamada Gina Weasley, com 2 As. Yes. Eu tenho uma conta Boa. Esse é o secundária. meu tipo de gente. Eu tenho as relíquias da morte tatuadas no meio da barriga. Aí foi outro nível. Receba. Receba. É que na real, assim, eu acho que. E o Harry Potter, eu defendo ele contextualizando. Ele é um livro que eu li as primeiras vezes novo, por isso que ele tem esse poder em mim. Eu também. E eu acho que é um universo muito bem criado, muito bem desenvolvido e que conseguiu se manter um desdobramento Uhum. com os anos que é muito louco, assim. Então, eu, por exemplo, eu tava em Nova York agora num trabalho e eu nunca tinha ido ver nenhum musical em Nova York, sempre que fui Uhum. pra Nova York passava, não sei o que, dessa vez eu falei, pô, vou ter um tempo, vou ver o Harry Potter. Ah, é verdade, tá tendo Harry Que é Potter. a continuação ali, que é o livro É o. 8. Qual que é o nome? Eu acabei, você Tem um tava lá. nome, tem um nome. Não é, é Tem o. um musical do Criança Amaldiçoada, Valeu Mas Produção. esse é o musical, não chama Criança Amaldiçoada, não. Chama O Enigma do Príncipe.
Não deve chamar o Enigma do Príncipe, não boto fé. Posso pegar na internet? Pode pegar na Sei internet. lá. Mas Posso eu ter peguei falado essa merda? vibe. Posso. Eu peguei essa vibe. Eu peguei, tipo, o negócio de. Mas pra mim foi junto, tipo, ler os livros com Você ver os tinha filmes. razão. And the Cursed Child. É isso aí. Eu fui ver esse musical. E eu já tinha lido o livro, que é meio que o roteiro do musical e tal. Mas, por exemplo, eu achei interessante que conseguiram desdobrar, porque pra mim os 7 livros, eles terminam, é isso aí, legal, terminou. Eles têm um final Não muito precisamos fechado. saber mais disso, é isso. Mesmo Animais Fantásticos, eu acho que foi um bom jeito de desdobrar sem você ficar gastando os personagens e tal. Então, mas é isso, eu sei do peso emocional que tem, então eu não faço uma defesa de Harry Potter acadêmica. Do tipo, não, é fantástico, é um estudo social, sei lá, é meio que legal, é gostoso de ler. Eu defino muito Harry Potter pra quem não desenvolveu O o hábito hábito de de ler. leitura. E é isso independente da idade. Eu acho que o Harry Potter, ele é legal porque você vai querer continuar lendo. Tem muito isso, assim. Eu acho que tem uma coisa. Eu acho que Harry Potter, pra mim, por exemplo, não sei se é assim pra você, mas pra mim, Harry Potter é uma memória afetiva tão grande porque combina 2 elementos. Combina, tipo, ser aquela primeira série de livros que eu mergulhei E foi a junto sua com. primeira também? Tipo, uma das primeiras? Eu acho que é que eu mergulhei, possivelmente, junto com Percy Jackson, assim, acho que junto. Só que aí tem um outro fator que é o fator visual, de eu, tipo, lembrar de não ter lançado todos os filmes, de eu ir ver, tipo, a pré-estreia de um com os Isso, meus primos. eu vivi isso. Pô, o segundo filme, ou o primeiro, acho que foi o primeiro. Aí eu já não fui tão longe, Eu entendeu? fui tipo de bruxo, eu tinha, sei lá, 10 anos. Eu fui de chapéu no cinema, entendeu? Eu fiquei na fila. O livro. É isso, sei lá, o terceiro, quarto livro tava lançando ainda. Então, os Sim. lançamentos dos livros eram um rolê de livraria, tipo, todo mundo vestidinho. Você ia bem cedo pra fila. Meu pai me fez um pomo de ouro. Tipo, não tinha ainda os produtos licenciados, tava no começo. Eu bato muita palma pra J.K. Rowling, porque geralmente quando autores, tipo, são colocados num fluxo onde, tipo, meio que eles já não têm um final fechado e aí já tem uma fama ali no meio e as pessoas querem continuação, geralmente é muito fácil pros autores, tipo, Fazer 15 volumes. ficarem pressionados, fazerem 15 volumes ou, tipo, no meio derrapar completamente, aí depois voltar, e aí depois ficar pressionado. E ela, tipo, manteve ali a história, só que, tipo, o que você disse de ser livros muito bons pra fazerem leitores, eu sempre falo isso com a minha plataforma, mas assim, quando você começa a ler, não quer dizer que você vai ler um livro fenomenal, com reflexões, contemporâneo, com um monte de coisa. Não, tipo, geralmente você começa com livros que fazem as pessoas leitores. E tem vários livros que não são bons necessariamente incríveis, mas que fazem as pessoas leitores. Tipo, A Seleção é uma série que pra muitas meninas mais novas teve um impacto pra elas, também teve pra mim. Percy Jackson eu já acho genial, já não coloco nessa categoria. Mas, tipo, Colleen Hoover é uma autora que tem uns livros de romance meio assim, de qualidade às vezes duvidosa de vez em quando. Mas a escrita dela é muito boa pra fazer as pessoas leitores. E ela tem esse poder, assim, e eu admiro muito esse poder. Eu acho que quando a gente tá falando de criação artística, a boa criação artística é aquela que serve ao propósito que ela tá se colocando. Então, pra mim, o Harry Potter é uma boa criação artística porque ele serve muito bem ao propósito, que é ser uma série de livros infanto-juvenil, que cria um universo, que tem personagens que tem um nível de complexidade que é até um nível. Eu acho que os filmes do Harry Potter são um trunfo, porque é Eu muito amo os raro um filmes. filme dar tão certo. Aham. E eu, sou fã real de Harry Potter. Então, eu vejo os filmes, e eu já li os livros várias vezes durante a vida, e eu acho os filmes, tipo, você fala, cara, Eles o filme fizeram um tá bom muito trabalho. bom e é difícil É difícil pra isso acontecer de caramba virar e você falar. conseguir Eles adaptar um fizeram. livro de forma legal. Aham. Então, eu acho que o Harry Potter tem... pô, o musical, que não é bem musical, a peça, impressionante. Tipo Nossa, que assim, de legal. chorar, Eu amo musical. impressionante. Você gosta de musical, assim, no geral? Gosto. O Harry Potter não é muito musical. Eu É achei mais que uma era peça de mais. teatro, Porque assim. eles trabalham com Ah, ilusionismo legal. e como tem que as mágicas, a graça são as mágicas acontecendo e Ah, você tá ali no palco, as coisas somem e tal. Então não tem muito número musical. A trilha é linda, mas
Eu gosto. Eu Não não amo, gosto mas tanto de gosto. musical em filme, assim, mas eu gosto muito de assistir musical. Tipo, eu amo Wicked. Wicked é um negócio que eu acho fenomenal, assim. Você já assistiu Wicked? Não. Você precisa assistir Wicked. O Wicked, O o musical. da Broadway ou o daqui do Brasil? Ou é o Qualquer um, mesmo? Eu não qualquer sei um se é que o você mesmo. preferir, porque Tá. qualquer um deles vai ser, assim, é Essa muito pergunta bom. pareceu pretensiosa, mas Não, foi uma pergunta. é que eu achei É porque eu não sei engraçado. se tem aqui, mas É eu que eu sei que lá achei tem, porque tava no, no no negócio. negócio lá. Eu, É. pessoalmente, me diverti muito com o contexto de que você tava em Nova York, tipo, alguns dias atrás. É, eu Então eu tava achei porque. É, divertido. mas foi muito rápido, e aí, tipo, eu vi o Wicked lá. Uhum. E acho que ele tá há muitos anos em cartaz O lá Wicked é também. muito É. velho, é muito velho. Tipo, pra você ter noção, tem uma música da Ariana Grande que chama Popular. Tipo, que é com o cara do Panic! At the Disco. Não, não, deixa. Pena, mas seria ótimo se fosse. Eu vou checar essa informação, mas acho que não. Faz muitos anos, eu não vou lembrar. E, tipo, essa música chama Popular e é uma música de pop inspirada numa música original de Wicked, que chama Popular. E, assim, isso aí faz no mínimo 10 anos. Então, assim, É, You are the popular one, the popular chick. It is what it is now. Popular is standing on the eu fiquei velho. louco porque eu tava falando de Nova York. Eu fui algumas vezes pra Nova York e por pura preguiça não ia ver os musicais. Tipo, e que é caríssimo É também. muito caro É. lá, né? E então, as últimas vezes eu, tipo, não, mas muito caro, com essa grana, tipo, dá pra fazer mil outras coisas. E agora que eu fui no Harry Potter, eu pensei, nossa, que burro. Porque essa é a coisa mais legal de Nova York. É uma experiência, né? É, tipo, e eu fui ver o Harry Potter que eu gosto, mas, por exemplo, estão falando pra caramba do Michael Jackson, que é tipo, falam que é inacreditável, que Uhum, o ator que interpreta o Michael Jackson é tipo o Michael Jackson. uhum. É, o Wicked é um que tá há muito tempo. Tem o Wicked é Chicago, que maravilhoso. acho que saiu, voltou agora, que é outro clássico. Chicago. Então eu fiquei pensando, nossa, eu devia ter ido ver mais, porque é uma experiência. Tipo, é surreal, assim. Eu tenho muito isso, tipo, inclusive em experiências, tem... Isso abre pra dois nichos que eu acho legal de conversar. Um, como que, tipo... Não sei se você é uma pessoa muito visual, mas eu gosto muito de livros que me fornecem uma experiência sensorial, assim, sabe? Tipo, tanto de sentir sentimentos, quanto, tipo, refletir coisas assim. Só que um outro fato meu, por isso que você falou, é que eu sou muito a favor de, tipo, experiências artísticas. Então, por exemplo... Eu acho o festival um negócio porque eu gosto da experiência de festival de música, por exemplo. Nem necessariamente. Mesmo que seja um dia que não tem, por exemplo, artistas que eu gosto muito, eu adoro a experiência de festival. Eu sou uma pessoa meio pão dura, assim. Eu tenho esse problema de vida, um traço meu. Entendi. Mas aí eu comecei a ver essas coisas de arte, tipo show como experiências, e eu, sei lá, valorizo muito isso. E aí eu não sei, eu fiquei meio nessa vibe. Não sei se você tem isso também com show, com musical, com teatro. Eu tenho, e eu acho. Mas é uma sensação que, se você não alimenta, ela se perde. Tipo, Uhum. é fácil esquecer que viver essas experiências é meio que a coisa mais legal do mundo. Tipo, você vai num show e você sai do show falando: Meu Deus, por que que eu não vou em todos os shows? Foda-se, qualquer show é meio. Qualquer, entre aspas, vai ser meio que legal. Então, eu tenho que sempre me lembrar que, tipo. Pô, e show, por exemplo, a gente viveu a pandemia agora, Uhum. esses 3 anos praticamente aí, né? Que as coisas ficaram ou super fechadas ou meio fechadas. Uhum. E poder voltar agora a ir em shows e a fazer as coisas, mas era uma sensação que ela tinha. É engraçado, tinha se perdido na minha cabeça o quão legal é. Você tem uma memória afetiva com fazer shows também, assim? Não sei como que é isso pra você. Eu já fiz muitos shows, né? Eu imagino. Muitos shows, mas em vários formatos, né? Eu tenho Aham. banda desde, sei lá, 14 anos. Então, eu já Você fiz começou a Restart com quantos anos? a Restart especificamente com 17, E você começou coisas de música com, tipo, 14? tipo 14. É que a gente tinha bandas juntos antes, né? Com Uhum. outras formações, ou nós quatro, mas tinha outro nome. Então, a gente Uhum. tocava juntos desde muito cedo. Que legal. Depois da Restart, que eu tava te contando, eu tinha um projeto de música eletrônica, então eu toquei um tempo como DJ, a gente fazia uma live Uhum. performance de música eletrônica, aí era outro rolê. Então eu tenho uma memória afetiva com shows, mas não é a minha forma de expressão artística favorita. Qual seria a O sua que é raro, forma de né? expressão artística Eu gosto favorita? de produzir, de compor, Ah, que legal. É porque, no geral, as pessoas... O palco é a grande coisa. Sim. Porque o palco é animal. Você tem uma sensação muito
específica. Então, acho que todos os meus amigos que são artistas nacionais e que, tipo, se apresentam, são muito ligados com a sensação de apresentar, que é, tipo, colocar a arte Sim. delas num momento. Que é o normal. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Mas talvez tenha uma lógica. E eu preciso talvez desmembrar, porque quando você tem o palco e você tem o até chegar no palco, né? Uhum. Que é. Eu viajei muitos anos da minha vida, eu viajava muito. Uhum. E eu acostumei com um formato de vida de, você não tem final de semana, você não tem. Você fica com horários meio malucos, especialmente a época que eu tocava como DJ, que é madrugada, então você toca 3 da manhã, aí você chega, já é segunda-feira, meio quebrado, aí a vida ela fica meio Quebradiça, desencaixada. né? Uhum. Então, eu gosto muito do palco como conceito, mas eu sei que muito pouco provavelmente eu vou ter uma vida uma coisa são coisas pontuais, né? Uhum. Outra coisa é trabalhar pra ter uma vida de turnê de novo, seja como for. Tipo, quero viver em atividade de shows. Eu acho que eu jamais conseguiria isso. Eu sou uma pessoa muito de cantinho, sabe? Tipo de... Não sei se também tem Mas isso. um monte de... Muitos Se você energéticos. conhece um monte de artistas, provavelmente um monte dessas pessoas são assim... Surtam, sim. Super quietinhas e aí tem só o palco. Tipo, o palco é a grande coisa e sai Meu namorado e é se 100% fecha. assim. Ele é a pessoa mais quieta do mundo. Tipo, 100% quieto. Ele é baixista no Grilo, que é uma banda nacional. E aí, tipo, ele é 100% Eu quieto. conheço a banda do seu namorado. Conheço... Rocambole! eu não conheço porque eu já ouvi Vou te mostrar no tudo depois. Spotify, nas coisas. Eles são incríveis. Eu era fã. Eu passei por essa história. Muito bom. Eu era fãzaça. Eles sempre estão relacionados nas coisas de Spotify com uma artista nossa, que é a Lala Laura. Que Eu acho que eu sei quem que é. É, Ela também, ela fez uma música, ela faz meio indie, assim, não é? faz. Sei quem que A é. gente que produz ela, tá? Mas eu Que conheci legal. eles por causa dela. Legal, eu gosto, o trabalho deles é muito legal e o Cabo é muito assim, tipo, ele é muito tímido, ele é muito quieto. Tipo, toda vez que vai ter alguma coisa... se ele estiver vendo isso, desculpa, eu te expus, amor, é nóis. Mas ele é muito tímido, ele é muito quieto, só que aí, tipo, o momento de expressão dele, mas ele gosta muito de produzir, assim, tipo, muito mesmo. Mas o momento de expressão artística dele é, assim, no palco. Tanto que às vezes eu vejo ele muito nervoso, aí eu vejo ele apresentando e fico, qual é? E Cadê? tem uma coisa tem uma esse nervosismo pré-palco também é muito único. Uhum. Que ao mesmo tempo que é meio... Pessoal, assim. não é ruim, mas... Você tem uma ansiedade, ou você tem, tipo, será que vai dar certo? Ou será que vai ter gente? Ou se tem gente, caramba, tem gente. Se não tem ninguém, caramba, não tem ninguém. Tipo, essa sensação. E que ela é meio viciante, assim. Porque você não encontra esse tipo de sensação em lugar nenhum. E É mesmo quase que um choque de endorfina, né? Quando você sobe ou você quando você entra sai. e você entrega. Especialmente quando você consegue ser um artista que toca suas próprias músicas. Tem palcos e palcos, né? Uhum. Então, eu gosto, mas eu sinto que eu vivi bastante, que eu quero pontualmente fazer isso, mas De ter não essa é experiência, a assim, coisa né? que eu mais quero fazer hoje em dia. Inclusive, eu quero muito emendar esse assunto, porque você falou sobre como que expressão artística pra você muitas vezes é produzir, e eu li um livro por causa de você, que foi o livro que você me Eu não li recomendou. o livro que você me indicou, mas eu vou ler. Tudo E bem. aí eu vou te mandar um áudio um dia de 10 minutos falando e a gente finge que tá no podcast. Tá bom. Tá. Eu vou te perdoar. Tá tudo Mas bem. foi por um bom motivo. Eu tava no meio de um outro livro Qual? do Gabriel Garcia Marques. Qual? O nome do livro? As Aventuras de Miguel Litin. Eu acho que eu já vi a capa desse. É uma capa meio verde? Acho que ele tem várias capas. É que é uma... Você gosta do Garcia Marques? Você Eu conheço um pouco o trabalho dele, mas eu não li grandes coisas assim. ele é o escritor favorito da minha mãe. Que legal. Então, minha mãe ama, assim. Uhum. Então, acho que eu já li quase tudo dele por causa da minha mãe. Minha mãe, ela sempre me dá algum livro do Garcia Marques. Que legal. E aí ela me deu esse. E esse é um que eu não tinha lido, porque ele, na real, é um trabalho jornalístico dele. Uhum. O Miguel Litin foi não, porque ele tá vivo, um diretor de cinema que nos anos 70, quando o Chile estava no meio da ditadura, ele foi exilado e ele volta pro Chile escondido para filmar um documentário sobre a ditadura. Imagina. É que a gente não tem a noção da ditadura, né? Mas ele entra no país com uma identidade falsa. E o Pinochet, especificamente, foi, acho que, da América Latina, o ditador mais arrombado.
que mais matou gente e tal. Pode xingar qualquer coisa em algum momento, tá? Eu xingo bastante não, aqui. ditadores assim, foda-se, né? Mas, e aí é uma loucura, porque ele entra no Chile e aí ele documenta tudo isso. Tem um documentário de 4 horas, sei lá. E o que livro é ficou como se super fosse a história famoso. dele pra produzir o E documentário? aí o Miguel Litin conta essa história pro Garcia Legal. Marques. E o Garcia Marques escreve em primeira pessoa. É como se fosse olha O que livro louco. dele. Imagina você viver uma parada e Uhum. quem conta a sua história é o Garcia Marques, tá ligado? Isso é Intenso. muito foda. Muito foda. E é um livro... É bem diferente, assim, é incrível. E eu tava, tipo, terminando e eu falei, pô, vai dar tempo de eu terminar. E aí eu começo a ler o que você tinha indicado. E eu terminei Sem pressão. ontem. Ah, você terminou ontem? Você É. gostou? Muito. Muito. Você dá estrelinhas pra livros? Dou. Quantas de 5? Calma, eu ainda não dei pra esse. Eu vou Depois você pensar, eu te pensa, depois conto. você me conta. Mas assim, eu acho que entre o que eu te indiquei, que foi Centro de Todo Caos, e você lê Adultos, eu gostaria mais de ver sua opinião sobre Adultos, porque é um livro muito controverso. Pra contexto, deixa eu explicar pro podcast, Porque né? eu Às vezes olhei o esqueço. livro e falei do Adultos. Explica Ele aí. tinha Adultos. Ele viu o Adultos aqui atrás, e aí ele disse que tinha o livro. E aí eu comecei a conversar sobre como que esse é um livro odiado pela crítica, mas eu gosto muito. E aí eu ia querer muito ver sua opinião, porque assim, é a história de uma mulher. E o livro começa com uma cena onde ela foi num café, ela comprou um croissant e ela começa a ter uma crise de ansiedade. Não, ela não fala com essas palavras, mas é claramente uma crise de ansiedade pra postar uma foto do croissant no Instagram e aí é ela tentando decidir a legenda. Certo. Ok. E aí esse é um livro que eu sinto que ele tem essa vibe da Fleabag, porque ela é uma protagonista completamente surtada. É um livro muito específico, mas que eu acho que fala de uma maneira muito legal sobre a ansiedade moderna. E aí é um livro que aborda coisas como relacionamento abusivo, ele troca nos formatos entre e-mail, carta, mensagem, ela é totalmente surtada. É um livro que fala sobre depressão, é um livro que fala sobre aborto, é um livro que fala sobre experiências muito femininas e muito específicas. Tem horas que você olha essa personagem e você fala, tipo, como ela é chata, mas aí você para e fala... Ela simboliza coisas presentes da realidade nossa. Então é um livro polêmico e muito odiado, porém eu gosto dele pessoalmente. Por que as pessoas odeiam ele? Porque as pessoas acham ela muito chata, assim, sabe? Tipo... As pessoas odeiam a personagem. E, consequentemente, acabam odiando o livro porque acham o livro quase que fútil, assim, meio Entendi. bobo. Eu não sei, pra mim, quando eu li esse livro faz uns 3 anos. 2 anos. Mas pra mim, a interpretação que eu tive do livro foi muito dessa coisa da Fleabag mesmo, de ser uma personagem caricata. Eu vejo, pelo menos, a Fleabag como essa coisa muito caricatura. Eu não vou pôr a régua no Fleabag, tá? Porque é uma régua muito alta. É uma régua muito alta. Você já leu os manuscritos? Não. É maravilhoso. Eu quase comprei, tem um amigo meu que ele é mais apaixonado que eu Uhum, pelo Fleabag. Eu quase comprei, mas era meio caro, não comprei. uhum. Mas é que o Fleabag, pra mim, tem uma régua muito É uma alta de régua muito execução. alta. Aí eu acho mancada que... Passar a régua Você no acha que é Fleabag. nessa regra? Se você Não, falar, não, não, é aí na eu- régua, é nessa régua. Eu falo, tá bom, mas Eu aí passo a crítica pessoas fica normais. mais Você difícil. conhece pessoas normais? Não. Eu passo pessoas normais na régua do Fleabag. Tell the truth. It's horrendous. It's horrendous. It's modern. Don't lie. I'm not. I look like a pencil. Caraca, beleza. Não, quero ler, então... Ah, Pessoas Normais, Sally Rooney. Basicamente, tipo, esse aqui é um livro que conta sobre encontros e desencontros ao longo da vida. E a gente tem 2 adolescentes, eles se conhecem, assim... Detalhe, a autora coloca muitas críticas muito válidas ao capitalismo ao longo do livro. Eu acho que você vai gostar, inclusive, da maneira como ela insere isso. Ela não coloca pontuação nas falas. Ela escreve de um jeito muito específico, muito único, muito mágico. É um livro, assim, muito Ele tem renomado. suas marcações, né? Eu marco bastante as coisas, eu adoro marcar as coisas. Você vê os meus livros, eles estão todos, tipo, grifados, anotados. Esse aqui é muito bom também, mas só tem em inglês. E aí, Pessoas Normais é a história desses 2 jovens, e aí, tipo... Isso aqui é Fleabag. Isso aí, linha no Fleabag. Se você se abrir, a ver a linha. Tá. Eu juro. Tá bom. Eu te pago um café se você odiar. Não, tá bom. Eu confio em você. Você lê muito mais que eu. Você tem mais referência. Ah, mas aí você me intimidou um pouco, aí eu me senti um pouco Não, mas é que o intimidada. Fleabag é uma obra-prima da humanidade. Não é Sim. culpa do livro, talvez. Não conseguir ser Fleabag. É, o Fleabag é um monumento. acontecimento. Mas é um acontecimento de roteiro, de história, de execução, Jogo de cena. né? O Fleabag é um acontecimento. Mas então, Adultos primeiro.
Lê pessoas Não, me indica normais. um livro. Eu vou Lê começar pessoas um livro normais. que você me indicar. Lê pessoas normais. Pessoas normais. É o seguinte, pessoas normais, porque esse livro aqui, um dos meus melhores amigos é, tipo assim, um mega nerdola, não lê nada. Deixa eu posso... Nerdola, Ele é gostei. nerdola, ele é Entendi. nerdola. O Cassiel é um dos meus melhores amigos. O Cassiel nunca vai ver isso, então eu poderia xingar ele à vontade aqui. Mas ele é um dos melhores amigos desde o começo da faculdade, ele já tava se formando, eu tava entrando. E ele não lê nada, mas eu indiquei esse livro pra ele. Ele parou e ele fechou o livro e falou, esse livro é muito bom. E eu acho que esse é um livro que coloca... Inclusive tem uma série, se você quiser ver depois. A série também é boa, não acho tão boa quanto o livro. Quer dizer, é fenomenal a série, mas não é tão boa quanto o livro. Tá. Eu gosto do conceito... Já assistiu La La Land? La La Land? É. Cara, você acredita que não? Eu tentei assistir uma vez, dormi e Jura? nunca mais. Não, mas eu sei que eu preciso assistir, mas... Eu não sou uma grande fã de La La Land, pra ser sincera. Tipo, eu assisti pela primeira vez recentemente. Não odiei, gostei. Não odiei, já é bom. Não odiei, já é bom. Mas assim, eu não acho fenomenal. É que La La Land tem uma coisa de uma mensagem do... Você pode pra sempre amar uma pessoa e essa pessoa ainda assim não ser a pessoa pra você. Sabe? Uma coisa assim. Legal. Não, um bom... É um bom contexto, um você tem bom- que se abrir é. pra isso. Não, um é uma boa momento. premissa. É uma boa Difícil de premissa. você desenvolver, animal. Ah, mas aí La La Land... Mas enfim, imagina que essa é a premissa e aí começa com um stop motion de carros. Entendi. Então, aquela La La Land, eu tentei ver, nem lembro, sei lá. Acho que eu tentei ver porque era isso, ganhando coisas e Aham. tal. Eu falei, beleza, vou ver. E um dos meus melhores amigos, que é o Renato, que é um cara que lê muito, estuda muito e tal. E ele sabe muito de cinema, de série especificamente, assim. E é tipo, ele destruiu o filme. Então foi uma coisa que eu meio falei, eu já dormi, não vou tentar. Sei lá, o cara odiou muito, confio bastante na opinião dele, não. Mas é uma coisa que eu quero ver em algum Eu momento. acho que é uma obra legal. Eu não me identifiquei muito, assim, no sentido de que, tipo, pra mim, tinha momentos que eram muito toscos, assim. E eu sou uma pessoa que eu não sou muito do romance. Romance não me apetece muito, assim, não sei porquê. Mas eu comentei isso, porque pra mim, Pessoas Normais é um livro que fala muito sobre essa coisa de, tipo, encontros e desencontros da vida de uma maneira muito adulta, muito madura, mas com críticas muito interessantes. Ela tem um outro livro que eu ainda não li, que chama Belo Mundo Onde Você Está, que tem essas críticas muito melhores inseridas, assim, pelo que falam. Mas esse eu não li, então não posso dizer. Mas eu gosto muito de Pessoas Normais. Eu acho que ele é um livro que a cada momento da vida você tem uma interpretação diferente dele, e eu gosto muito disso. Você me convenceu. Deu uma chance. 100%. Gostou? É o próximo. Ok. Então eu vou esquecer o outro lá. Esquece todos, foca em pessoas normais. Eu tô muito Ele é o convencida. grande livro da sua vida? Não, o grande livro da minha vida é... O pessoal da Adultos. produção eu vai vou falar- me xingar que eu tô virando a câmera. Não é adultos, é A Vida Invisível de Ed LaRue, que é esse preto aqui. Tá. E ele é um livro de fantasia. Mas Que pera, você supostamente odeia. mas é muito legal. Olha a história do livro, olha a história do livro. É a história de uma garota, tipo, que nasceu na França em 1500. E basicamente ele é muito alegórico, não sei como explicar. E basicamente o sonho dessa menina era ser livre. Ela queria conhecer o mundo, ela queria amar de diversas maneiras, ela queria ser livre. Mas ela era uma mulher do sul da França de 1500. Que possibilidade ela tinha de ser livre? Nenhuma. E aí os pais dela um dia viram pra ela e falam que ela vai ter que casar. E tinha essa mulher que morava perto dela, que sempre falou pra ela nunca reze pra deuses que respondem depois que anoiteceu. E basicamente ela começa a rezar falando que tudo que ela mais quer é ser livre. E um demônio responde ela. Espera, deixa eu continuar. Se abra. E aí, tipo, um demônio responde ela e ele concede a ela o que ela mais quer, ser livre. E o preço da liberdade que ele determina pra ela é basicamente que ela nunca vai poder ser lembrada. Então, por exemplo, todo mundo esquece dela. Finge que você acabou de me conhecer aqui. Se eu virar as costas, você já não sabe mais quem eu sou. Então ela pode ter a vida eterna pra conhecer tudo que ela quer, mas ninguém nunca lembrará dela. Só que aí, Liberdade ou solidão, né? liberdade ou Foi daí que nasceu solidão. Foi. Mas fica mais interessante, porque assim, dando um pequeno spoiler pra você, ela começa a aprender como driblar essa coisa de não ser lembrada, porque ela começa a perceber que ela quer ter alguma coisa, sabe? Uma lembrança. E ela começa a ver como driblar isso através da arte. Porque através da arte ela tem uma forma de expressão que não é ela, mas ela consegue fazer com que as pessoas coloquem na arte, por exemplo. Por exemplo, teve um cara que ela ficou, tipo assim, um mês ficando com ele, tipo, toda noite. Só que ele sempre esquecia dela, só que ela sempre ficava com ele porque ela gostava dele genuinamente. Eu vou meio que mixar a história pra não te dar spoiler com algumas histórias paralelas do livro. Mas é como se o cara tivesse pintado um dia na noite com ela, tipo, deitada na cama, só que o rosto dela fica borrado. E aí, tipo, 20 anos depois, essa pintura ainda tá lá. E, tipo, não tem o rosto dela, mas foi uma maneira de, tipo, guardar a memória dela. É interessante.
Tá. Esse é o grande livro da sua vida. É que um eu sei que é foda. É foda, é complicado. É. Qual que é o grande livro da sua vida? Ah, sabia. Enquanto eu nem tava te ouvindo, eu tava só pensando qual era, Você porque eu sabia sabia que que ia você vir, né? perguntar. Você foi me colocar no pior local possível. Eu posso falar os outros livros da minha vida depois, mas agora você tá no esporte. Não, é que eu é mancado. Um livro só, óbvio, que não dá pra você Faz assim, determinar fala um 3. livro. Fala 3 e eu falo 3. Ó, o livro que eu falei pra você ler, Que eu li, a gente vai conversar sobre depois. que é o Devoção, da Pat Smith. Meio polêmico, inclusive, né? Por quê? Polêmico? Depois eu explico. Tá. Tenho polêmicas a comentar. Ele é um dos, com certeza, Uhum. porque eu li ele já mais velho, então é um livro Uhum. que não li há tanto tempo. Mas esse livro é que eu amo a Pat Smith como porque gosto pra mim bastante ela é também. a grande figura viva que tá aí. Você já leu a biografia dela, aquela Só Garotos, Just Kids, em Já. inglês? Já? Eu não li esse, mas eu queria... Faz anos que eu namoro o livro em inglês, eu queria na versão do Just Kids. Eu Eu gosto muito. comprei ele de presente pro João Guilherme, que é o Ai, meu que legal. sobrinho e artista. A gente tava em Nova York, Uhum. e numa livraria, e eu tava lá, e é linda a versão em inglês. É lindo, É é lindo, lindo, é lindo. O Just Kids é incrível. Quero muito ler. Vou ler esse também, depois te Eu ia conto. inclusive falar, porque quando eu falei do Devoção, eu ia falar. Talvez seja mais legal você começar pelo Só Garotos, Eu mas. senti um pouco falta disso, mas ele é maior também, né? Então, tudo bem. É que pra mim o Devoção, ele tem. E acho que é no próprio Devoção que ela fala isso. Eu tenho arquivos de livros. Eu trouxe as marcações. Porque a minha memória, ela é ruim. Uhum. Então, há alguns anos eu tenho um arquivinho padrão que eu escrevo sobre todo o livro. Nome dos personagens, quando tem personagens. Uhum. E eu vou anotando os trechos que eu gosto. Não igual você, eu já, tipo, anoto direto no celular. Ou no Kindle eu marco e depois eu copio para esse arquivo. Legal. Porque aí eu consigo... E depois eu ponho uma sensação geral que eu tive quando eu li. Uhum. Porque aí eu consigo... Sei lá, a gente tá falando de algum livro aqui, eu posso abrir... E você tem E aí eu essas leio e aí coisas. eu consigo trazer de volta. Porque Legal. senão isso se perde. Mas, pra mim, o Devoção... E eu, de novo, eu acho que ela diz que ela entende que o poder máximo da arte, qualquer tipo de arte, é fazer você querer criar também. Eu acho que ela fala no final do livro isso. Isso, eu acho que é. É muito bom. Eu tenho aqui, eu vou pegar porque eu tava, inclusive, vendo as marcações hoje, mas pode continuar. Que isso, pra mim... E quando eu li isso, eu quase joguei o livro da janela e gritei, porque eu tava sentindo isso enquanto eu lia o próprio livro. Então te impactou, né? Você tem aquela memória do impacto que te causou uma E porque frase. eu acho que a Pat Smith... É porque, assim, as minhas autores, na real, a grande maioria hoje em dia de autores preferidos são mulheres, hoje as minhas. E a grande maioria delas, eu acho que elas se encontram, na minha opinião, são pessoas que têm uma visão muito, muito foda do mundo. Aham. Então, a Pat Smith é uma dessas pessoas, então, os Só Garotos. É incrível porque, no fim, é meio que é uma mini biografia ali de um período da vida dela, que, em teoria, se você for olhar, fora o contexto histórico que é legal, Nova York, são 2 décadas ali que ela meio descreve, que tem muitos artistas que a gente... o Basquiat, o Andy Warhol, artistas musicais, mesmo o Mapplethorpe, que é o parceiro dela, fotógrafo e tal. Mas não é isso o legal do livro. O legal é você ver essa pessoa falando... Tipo, seria legal ver ela falando sobre a gente conversar. Tipo, É Tati, interessante escreve a um maneira- parágrafo aí sobre o Pelu e a Lívia conversando. E o que ela ia escrever lá... ia ser foda, porque ela é uma visão do mundo que é muito Artística. única, assim. Eu acho que eu senti isso com o livro, porque depois você continua nos seus favoritos da vida, mas eu preciso comentar isso, que, tipo assim, no final, quando eu tava lendo Devoção, eu não liguei pro conto de Devoção, eu não tava nem aí. É, porque ele não... E não é... O conto em si não é uma das maiores coisas que ela já escreveu. Não, tipo, é um contexto, tipo, é uma patinadora, e é essa patinadora falando sobre como que ela abriu mão quase que do orgulho dela, assim, quase que de coisas físicas dela, pra poder continuar patinando, que era quase que eu interpreto como se fosse o amor da Pat pela arte, e ela vê como que
é esse amor da patinadora pela patinação, sabe? Eu acho que é muito como a Pet vê a arte, o escrever, o criar e etc. E aí ela abre mão de coisas, eu não vou dar spoiler porque vai que alguém quer ler, né? Mas enfim, no conto, no final, eu não liguei. Mas eu percebi que eu tava muito fascinada logo no começo do livro na maneira como ela descrevia igrejas. E tomar um café, e fumar um cigarro. E ela escrevia isso de uma maneira muito legal. Porque, na real, ela vai... É que eu já li ele agora, acho que eu já li umas 2 ou 3 vezes. Eu andava com ele na minha mochila. Você me contou Porque isso. era um livro que eu abria, às vezes, tipo, sei lá, tô precisando que a Pet me dê uma luz sobre alguma coisa. Eu abria e pegava alguma coisa e falava, tudo bem, o mundo tem alguma chance ainda. Porque esse pré dela, antes do conto, né, então que ela pega a história da patinadora, porque na real ela tá um dia lá no hotel na França, sei lá, e aí ela acorda meio de madrugada e tá passando na TV um concurso de patinação, e ela fica encantada com a forma como uma bailarina. Você fala, velho, por que essa pessoa consegue ter essa percepção sobre uma porra de um programa de TV da França às 3 horas da manhã? Sabe o que eu acho de fuder? Que ela termina o conto e aí ela começa a escrever sobre o que é arte pra ela e não sei das contas, e um parágrafo, assim, tipo um capítulo de fuder o cu da bunda, porque é muito bom, que é o que ela fala, que eu até peguei aqui, que é o do qual é a tarefa, qual é o sonho, porque eu escrevo, depois eu leio isso. Mas aí ela simplesmente coloca em caps lock, escrito num trem. E a foto de um trem. Aí eu falei... Então, e eu Foda-se. comprei agora os Só Garotos em inglês, e eu comprei um livro que acho que esse nem tem aqui, o que é uma pena, que é um ano, são 365 dias, cada um com uma foto que ela tirou nesse dia durante a vida dela. Que legal. Tipo, 1 de janeiro de 1900 e sei lá quando. Aham, E é uma foto. E ela não é super fotógrafa. aham. Só que também tem uma sensibilidade. Todos os livros dela têm Muito fotos. cru, né? É, eu percebi isso, eu achei Que é muito legal. tipo... Não sei Você se sente com todos, ela, mas assim. e é uma visão... É diferente, cara. A Pat Smith, ela é um ser humano diferente. É um negócio, assim. E o Devoção tem a devoção dela também pelo fazer. Tipo, uma pessoa que tá há muitos anos acordando e gastando folhas, E ela entendeu? se cobra, assim, de que, tipo, ela não tem inspiração pra escrever, ela tá ali se lamentando que ela não consegue escrever e escrevendo algo bonito disso. E aí, tipo assim, só pra ter noção, eu achei o conto meio polêmico pelo simples fato de que, tipo... É meio estranho o relacionamento da patinadora com o cara mais velho, é um pouco desconfortável, assim, de ler. Acho que Sim. qualquer mulher lendo fica um pouco desconfortável, assim, mas é porque é o ponto dela causar esse desconforto. E aí eu fui ler depois os negócios dela depois, e aí ela mete por que escrevemos? Irrompe um coro. Porque não podemos somente viver. Aí eu falei, vai Eu ia se falar fuder. dessa frase. Não vou falar Sim. sobre isso. Essa frase é foda. É muito também. boa. É uma das coisas, é uma frase daqueles impactos de tipo... Essa é a frase final, não é a frase final? É que o ela tá antes com do o escrito num negócio trem. do Albert Camus lá. Pode fuçar. É. É o bem antes do escrito num trem. Cara, eu ia... Em algum outro momento a gente vai se encontrar, eu te dou. Porque tem uma versão desse livro Uhum. que é um... Por isso que eu levava na bolsa, que é um pocketzinho, assim. Ah, porque ele é bem tipo- fininho, ele é um livrinho curto, né? Tipo bíblia de bolsa. Tá ligado? Não é bem pequenininho, mas é tipo pequenininho, assim. Tá. Eu ia trazer pra você, mas eu falei, mas ela já tá lendo também, não sei se ela comprou o papel ou o Kindle, não sei se você tem... Eu quase comprei, tipo assim, eu acho que depois de ler... Porque a história em si, de novo, o conto de devoção não é aquela coisa que mudou minha vida. Mas eu senti essa conexão muito grande com a maneira como ela escreveu. E eu acho que eu quero ter, tipo, os livros dela, assim, não, mas sabe? o conto não importa. Não é sobre o conto. Não. Isso que pra mim é o ponto. Tanto que não você tá é me sobre o falando coisas do conto que o conto em si não era o que eu abria pra ler. conto. Sim, eram os traços o dela. pré e o pós. Tipo, que pra mim foi muito impressionante. Eu E marquei muita coisa disso. Muita mesmo. Sinal, gente, leiam. Mas eu acho que vale se as pessoas... Se você nunca leu, você, pessoa que tá vendo, ou nunca leu Pat Smith, acho que vale começar pelos Só Garotos. Uhum. Porque sim, porque você vai criar uma intimidade com ela, e aí o Devoção... Eu acho que quando você lê o Só Garotos, você vai gostar mais do Mais Devoção. ainda, né? Eu quero esperar pra comprar o Just Kids em inglês, porque eu já queria ler Just Kids faz muito tempo. Porque eu gosto muito da Pet. Tipo assim, obviamente eu não tenho essa relação íntima que eu acho que quem já leu tudo dela sente com ela. Mas eu sempre gostei muito, então assim, tá na minha wishlist. Ler, eu acho, o único livro dela...
Não é nem que eu não gostei, mas que foi mais duro é o Ano do Macaco. Esse eu não conheço. Eu tenho. Acho que a gente não tem tudo traduzido. Eu leio em inglês muito pouco, eu não consigo ter essa facilidade. Mas, por exemplo, se você lê em inglês, lê o Just Kids em inglês, deve ser muito mais legal. Porque aí a tradução, querendo ou não, é uma tradução. Por melhor que seja, diferente de você ver Não a é as palavra que palavras da ela pessoa. literalmente ali Eu tenho escolheu, muito né? isso com, tipo, livros. Às vezes, quando eu sinto uma conexão com o autor e é alguma coisa muito pessoal da autora, tipo, tem um livro que chama Tudo Que Eu Sei Sobre Amor. Em inglês é Everything I Know About Love. E ele é um memoir, assim, né? Tipo, ele é uma biografia ficcional, entre aspinhas, assim. Inclusive, eu acho que você ia gostar desse livro também. E é a história de uma mulher. E ela, assim como a Pat, ela é muito autêntica. Ela escreve de uma maneira muito complexa. E basicamente, tipo assim, a cada ano da vida dela, ela faz um capítulo de uma lista de tudo que ela aprendeu sobre amor, tudo que ela sabe sobre amor até essa idade. E ela tem um capítulo que é tudo que eu sei sobre amor aos 38. E eu juro que eu tenho esse capítulo marcado com um post-it em cima. E sempre que eu tô tendo uma crise de identidade, eu pego e eu leio esse capítulo e eu fico tipo, paz interior. É muito impactante também. É uma coisa assim, esse eu carregaria assim na bolsa. Mas aí eu tenho essa coisa que, tipo, coisa nesse estilo, eu gosto muito de ler inglês. Gosto muito, muito, Não, muito. eu acho que se você lê bem, vai bem em inglês, tipo, animal. Você É bem conhece melhor. Daisy Jones and the Six? Não, Você precisa ler. sei, acho que não. É uma obra ficcional, vai sair Tá. na Amazon agora em março. Assim, eu não vou te falar, tipo, veja a série, porque eu pessoalmente não acho que a série vai chegar minimamente aos pés do que é o livro, mas ele é um livro escrito por uma autora que chama Taylor Jenkins Reid. Esse também é um dos livros da minha vida. E ele é um livro que é contado como se fosse em formato de entrevista, é de ficção, mas é como se fosse a história. Inclusive, quando eu tava lendo Devoção, eu tive um insight muito grande que eu acho que a personagem principal de Daisy Jones and the Six, que é a Daisy, é inspirada na Patty. Tive esses insights. Não tenho certeza. Não tenho certeza. E aí é uma banda ficcional, assim, dos anos 60, tipo, desde quando eles eram nada até o momento em que eles foram tudo, até o momento que eles desmoronaram. E aí é muito pessoal, e como é contado em formato de entrevista, tem um negócio muito legal de que é muito realista, porque cada pessoa lembra de uma memória com um detalhe, mas ele fala muito sobre várias coisas. Sobre, tipo, relacionamento, sobre arte, sobre música, sobre tudo que você pode imaginar. É de ficção, é muito rápido de ler, porque ele é bem simples, assim, dentro do possível, mas tem personagens com muitas camadas, eu acho que você ia gostar. Esse pode botar na lista Eu também. tô no seu Pessoas Normais agora, calma. Tá bom. Mas você vai assinar embaixo desse, Esse- porque eu vou te esse- mandar um WhatsApp. Esse, quando eu terminar, eu vou te contar. Eu vou te mandar um WhatsApp. Pode deixar. Eu vou colocar um alarme pra daqui a um mês falar. E aí, vamos para o próximo? Ele é bem grande. É que eu tô lendo menos do que eu gostaria agora. Tipo, menos frequência. Mas não. Acho que menos de um mês eu termino. Eu tô olhando ele daqui. Tá. Tá. Encarando ele? Te dou notícias. Eu quero saber os outros livros da sua vida. Eu falei o Devoção, mas Aham. assim, entendo Devoção como a Pat Smith no geral. Como ela. É que o Devoção, ele me pegou nesse lugar e Aham. tal. Tem um livro, mas que ele tem tem um valor emocional também. Uhum. E quase mitológico pra mim, que é o On the Road, do Jack Kerouac. Eu não sei qual que é esse. O Jack Kerouac, ele é um escritor famosão, especificamente por conta desse livro. Aham. Também é anos 60, 50, acho. Ele foi de uma geração, a geração Beat, que era uma galera pré-anos dourados, assim, que era bem rock and roll. Tipo, você pensa numa época em que você não tinha nem muito esse contexto, esse conceito de, tipo, o que são drogas? Era um momento pré-anos 60, psicodelia, em que meio se bebia muito, se fumava muito, médicos davam receita de cigarro para as pessoas, então era um mundo Aham. meio maluco. Interessante. E o On The Road ele é ficcional, tem o filme, inclusive, que quem dirigiu foi o Fernando Meirelles, Então, quando você falou, eu lembrei de um filme com esse nome, que eu sei qual que com é. a... Eu chamar ela de A Moça do Crepúsculo é desvalorizar muito o trabalho dela, mas não é A Kristen Stewart. ela mesma. É com ela, Inclusive, Fernando eu já vi Meirelles. esse filme, mas eu não sabia que tinha um livro. O filme é legal, Eu nunca vi o filme, porque eu achei que eu ia ficar chateado. Você com certeza vai ficar legal. Eu vi Não, aleatoriamente eu não o sei, filme. eu nem vi se a crítica acha bom ou ruim, nunca... Eu não sei, eu tava troquei vendo a essa Kristen ideia. Você Stewart gostou? achando ela gata só. É. Não, Aí, ela é super boa atriz. eu não sei dizer, ela tava meio andrógena e eu simplesmente olhei e falei,
Linda, perfeita. Eu tava muito preocupada só notando isso. Eu não sei te dizer 7 detalhes do filme. Bom, o livro, ele é um clássico, assim, é um Uhum. livro super aclamado, etc. Mas não é isso. Ele é muito legal. E eu tenho uma relação com ele porque eu lembro do meu pai querer que eu lesse ele quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Da minha mãe falar, não é pra ele ler ainda. Porque é isso, tem muita coisa de Aham. sexo, drogas, é uma viagem, o cara pega um carro e anda pelos Estados Unidos. E é meio uma loucura, diz a lenda que o Jack Kerouac escreveu o livro numa sentada doidão de uísque, tipo assim, é legal. Depois pesquisa sobre o Jack Kerouac, acho que Vou você vai, ele é pesquisar. uma figura. Então esse livro, inclusive, é um livro que eu quero reler, porque eu nem tenho tão fresco. O que ele é, assim, É, né? A tipo, se eu essência. gostei da história, que eu lembro que quando eu li foi uma coisa meio, nossa, agora eu posso ler o On the Road. Tipo, eu sou adulto Um momento bastante da para vida. ler o On the Road. Então é um livro que eu carreguei muito tempo, mas nesse lugar, porque eu acho que os livros da vida, eles são esses que você, em algum momento, se conecta com eles por motivos X ou Y. Não tem a ver com serem livros extremamente bem escritos ou mal escritos, ou a história X ou a história Y. Eu Então, acredito muito nisso. acho que é o livro que... E às vezes você se conecta com o livro por causa do momento da sua vida. Sim. Tipo, você tá ali e aquele livro faz sentido. Uhum. Então, você falou da Aline Bay, por exemplo. Pra mim, O Peso do Pássaro Morto é... Assim, eu não tenho uma relação direta com a história no nível de, de identificação, especialmente eu, como dentro de todos os meus privilégios e tal, mas é um livro tão... Cru. foi tão assustador quando eu li, Aham. que ele me marcou pra sempre, assim, no sentido de, caralho, e até uma coisa que é o que eu sinto bastante com a Pat Smith também, eu fico muito... É muito impressionante quando você vê um outro ser humano, que você sabe que é um outro ser humano igual você, com uma capacidade de criar uma coisa tão... Tipo, você fala, caralho, foi um outro ser meio Criou parecido isso. comigo em algum Tipo, nível. eu poderia que ter criado fez isso. isso. Assim, ao mesmo tempo a tristeza, tipo, eu não poderia ter criado isso. Sim, eu sinto muito Mas isso. essa é meio... dá uma fé na humanidade um pouco, assim, quando você... Pra mim, isso não só com livro, quando você vê uma criação artística muito foda, Aham. eu tenho uma fé na humanidade, tipo, porra, que legal que a gente, pelo menos, a gente conseguiu A gente fazer consegue isso fazer aqui. isso. A gente conseguiu elaborar isso aqui, sabe? Eu E sinto conseguiu. muito isso. Tipo, eu acho que nunca ninguém tinha colocado em palavras isso que eu sinto, mas eu tenho muito isso, tipo, com obras de arte, mas muito com livros, que às vezes eu leio e eu falo, caramba. Tipo, um livro que não foi tão assim. Um livro que foi muito assim pra mim foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Não no sentido assustador, mas no sentido de que eu li as coisas que ela escreveu e eu falei. Eu amo ser humano, eu amo a arte, eu amo viver. Eu quero muito tatuar uma das primeiras frases do livro, que é amar é um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Porque quando eu li isso, eu fechei o livro e falei, tipo, é isso mesmo! E aí parece que minha mente, tipo, desbloqueou 30 mil interpretações da vida. E eu acho isso muito legal. Eu sinto muito isso, tipo assim, com obras mesmo, porque eu gosto muito de pintar. E às vezes eu vejo uma obra e eu falo, tipo, e esse ser humano simplesmente fez isso? Ele simplesmente Ele sentou e pegou essas pintou isso. mesmas tintas aqui que eu tenho e ele fez fez isso. Sim. É tipo Eu isso. sei, eu Acho sei. que com música deve ter muito isso também. Eu tenho muito. Eu com artes plásticas no geral, Aham. eu sinto que eu acesso menos por uma ignorância do processo. Aham. Entende? Tipo, Aham. óbvio, eu não sou escritor, mas eu tenho uma relação mais próxima com o ofício, porque eu escrevo músicas e Uhum. porque eu comecei escrevendo músicas, escrevendo textos. Então eu olho uma coisa muito foda e eu tenho uma relação muito, velho, como essa pessoa, velho, calma, essas palavras aqui, eu tenho essas palavras também.
E como Essas que palavras ela estão usou no meu essas dicionário, eu só não sei Tipo, eu organizá-las, conhecia assim. essas palavras, Aham. eu podia ter, né? E com música, óbvio que é a coisa que eu mais fiz e mais faço e mais consumo, acho. Que é quando você entra em contato com, sei lá, eu voltei a ir pra academia há alguns meses e eu detesto ir pra academia. E uma das coisas que me incentiva a ir pra academia é que eu decidi que eu vou ouvir um disco por dia. Sim, às vezes não dá pra ouvir inteiro, mas é isso. Eu ponho um disco que eu nunca ouvi todos os dias que eu vou na academia. Um disco de tipo 1h10, assim? Eu tento ir menos tempo na academia. Tá, é porque eu tava pensando que tem uns discos que são longos, assim. Sim, mas eu acho que se você vai 1 horinha, você consegue talvez não ouvir inteiro, mas você vai passar por um disco. Essa é uma ótima técnica. É muito Pra mim tem interessante funcionado, isso. porque eu fico um pouco ansioso pra, tipo, pô, legal, amanhã é o dia que eu vou ouvir algum disco. Eu falo, caralho, eu quero muito ver esse disco. Óbvio, tem discos e discos. É que eu não levo muito em consideração que precisa ser muito porrada ou muito pra cima pra eu estar na academia. Eu não tenho problema de ouvir coisas tristes e devagar na Soft. academia, foda-se. Mas. E aí eu falei isso porque, por exemplo, eu fui ouvir eu tô ouvindo, né, a discografia do Jay-Z. Sei lá. Interessante. É um artista que eu gosto, mas que eu sempre conheci no raso, no tipo, é isso, sei lá, um dos maiores rappers da história, legal, todos os hits, você sabe cantar 50 músicas dele, porque todo mundo sabe, é isso, legal. Eu falei, cara, mas o que o Jay-Z fez a primeira vez? Qual foi o primeiro disco do Jay-Z? E aí é uma loucura, porque você escuta e você entende. De onde a pessoa não, vem. entendi assim. por que essa pessoa as pessoas consideram ele essa pessoa. Porque em 99 ele tinha feito isso aqui. Meu Deus! Sim, eu tive um estalo absurdo desse, porque, tipo assim, quando eu tava fazendo intercâmbio, eu sempre gostei de coisas culturais. Tipo, o que eu gosto de estudar na faculdade é sociocomportamento, que é a área que eu gosto. E quando eu tava, tipo, mesmo assim, no colegial, que eu fiz intercâmbio, eu escolhi fazer uma eletiva que era sobre história da música dos Estados Unidos. E aí eu tive, tipo assim, 3 meses sobre história do rap, que envolvia, tipo, todas as coisas do West Side, East Side. E aí, tipo, eu ouvi tudo isso. E aí, eu lembro que eu tive uma aula de 1h10 sobre a história da música Fuck the Police. E aí, tipo, quando eu tive aquela aula, eu lembro que eu saí da aula e eu falei, tipo assim... Meu Deus, a vida é muito complexa, seres humanos, música, arte. E aí, isso é, tipo, muito bizarro, mas eu gostei muito dessa ideia de ver um álbum inteiro. Eu já fiz isso uma vez com Radiohead, que eu gosto muito. Eu ouvi o Radiohead. Eu falei desse amigo, eu vou citar esse mesmo amigo de novo, porque o Renato, que ele é o maior fã de Radiohead do planeta. Eu tenho uma tatuagem. É Oh, isso. oh. Ele é o maior, é tipo, é isso, Radiohead e tal. E eu fico enchendo um pouco o saco dele. E o Radiohead é uma banda que nunca me pegou. E aí Mas eu já passei por uns discos do Radiohead nesse exercício. Qual deles? Qual foi? Na real, a esposa do Renato, a Paulinha, a esposa do Renato, foda-se, a Paula é minha amiga. E a gente tava um dia, que eles são casados, mas a gente tava um dia lá na casa dele, eu tava falando isso do Radiohead, e o Renato, não, vai se fuder, bota qualquer um, todos são foda e tal, e a Paula, não. Eu falei, velho, mas me faz uma playlist, tipo assim, as melhores. Eu não vou ouvir todos os discos do Radiohead, não é uma banda que me pega. In Rainbows. In Rainbows é Não, o ela melhor. fez uma playlist. Eu tenho uma playlist, inclusive, que chama Radiohead pro Pedro escutar. Sei lá, uma coisa assim. E foi essa playlist e foi legal. Quer ver, ó? Eu vou te mostrar pra você ver se você concorda com Radiohead para Pedro. Com a escolha de músicas? Isso. Então, tipo, essa tatuagem que eu tenho, tá escrito... Ótima escolha de... A minha tatuagem é pra essa 5ª música que é aqui, que é Weird Fishes. Tipo assim, eu tenho um negócio de que... Eu não entendo muito de música, só que eu adoro Radiohead, boa escolha. Jigsaw Falling into Place é muito bom. É muito bom. In Rainbows é meu favorito, que é esse preto com umas corzinhas. Tá. É um dos mais novos, é de 2007, assim, mas aqui ele realmente é muito bom. E eu não entendo muito de música, mas... Eu tava com medo de dar um grito no microfone. A galera do áudio me odeia, eu sou meio imperativa. É nóis. Desculpa aí. Eu tenho um negócio que, tipo, eu não entendo muito de música,
Mas eu e meu pai, a gente sempre gostou muito de Radiohead. E aí eu tenho esse álbum, uma música que chama Weird Fishes / Arpégio. E aí eu lembro que eu comecei a estudar um pouquinho de música e eu descobri o que era um arpejo. E aí eu percebi que todas as minhas músicas favoritas, elas eram arpejo pra lá, arpejo pra cá. E eu falei, caramba, que legal. E aí, tipo, essa música, que é a minha música favorita do Radiohead, que chama Weird Fishes, meu pai escreveu em italiano, porque é uma língua que tem um significado na minha família. Ele escreveu, tipo, meu arpejo, porque pra mim eu acho que um arpejo... Eu não sei se é arpejo ou arpejo, mas pra mim eu acho que ele soa como o amor é. E aí ele escreveu meu arpejo em italiano, que é uma referência a essa música, e é como eu acho que o amor soa, e aí tá escrito aqui embaixo. Profundo, Caraca, profundo. 1000 significados, curti. É irado. Profundidades. Então, e a arte tem esse poder, né? Uhum. De você, sei lá, quando eles criaram a música, eles tinham uma intenção. Vai saber qual era. E aí pensa quantas novas intenções foram dadas pra essa que você tá falando, da relação com seu pai, ou da forma como você enxerga a música, ou como você percebe outras músicas. A forma como esse meu amigo talvez enxerga essa música, que deve ter outra coisa na cabeça dele. E eu acho que isso é isso que a gente tava falando antes, do tipo, você entrar em contato com... Isso não acontece sempre, né? Mas quando você entra em contato com alguma coisa que te pega muito, e você... Ou porque ela abre um novo significado na sua cabeça, ou porque você tá num momento que aquilo se conecta muito, que nem eu tava falando do On The Road e tal, e que aquilo fica em você pra sempre. Tipo, fica em você pra sempre. Eu tenho outro livro que é o... que tem um pouco essa vibe, assim, não é Eu tô até pensando aqui nos livros que eu tô pensando, tô achando divertido as minhas respostas. Tô me achando entretenimento não, eu tô hoje. achando porque eu tô pensando nesses livros. É engraçado quando a gente começa a falar sobre arte, às vezes, tipo, cada significação eu vou pensando em um livro, porque eu leio muito. Então, por exemplo, você tá falando do negócio do On The Road, eu lembrei de um livro que eu amo, que chama Drogas pra Adultos. Incrível, você conhece esse livro? Não. É um PhD especializado em drogas. E, tipo, ele é um usuário frequente de várias drogas. E ele defende o uso de drogas. E tudo isso. Só que, assim, eu não tô falando de um PhD falando sobre maconha. Ou qualquer coisa assim. Eu tô falando de um PhD falando sobre cocaína. E aí você fica, tipo... Eu vou contestar o cara aqui falando sobre isso aqui. Mas aí ele traz um monte... É um livro que eu sempre falo que não é pra formar opinião, é um livro pra você aprender muita coisa, te trazer novas perspectivas sobre políticas. Ele tem um capítulo inteiro onde ele fala sobre política de drogas no Brasil. E tipo, Ele é brasileiro ou não? não, ele é tipo gringo, ele passou um mês no Brasil estudando política de drogas. Eu fiquei tipo, porra, que livro legal. Então, agora você falou desse livro, eu lembrei de outro, que Qual? não é um livro da minha vida, mas ele foi muito marcante também, que chama Escassez, que é um estudo, é um economista e um psicólogo, e eles fazem um estudo de anos sobre escassez, no geral, tanto escassez de dinheiro, escassez de tempo, então eles estudam pessoas que têm algum tipo de escassez na sua vida. E sabe Deus por que eu parei nesse livro em algum dia, tava ali na livraria, falei, nossa, bom ler este livro aqui. Capinha bonita. Sei lá. Pior que não é uma capa bonita. Deve ser uma capa horrível, eu já meio tenho tipo certeza. uma coisa que escassez, só, foda-se, um cinza, tipo... E porque ele é meio um livro de economia, sei lá, mas... Esse livro me marcou muito, porque os caras fazem um estudo muito profundo de como você não ter grana, por exemplo, que é o que ficou mais forte em mim nessa relação, mexe com você internamente num lugar cerebral. Tipo, não é só... Ah, beleza, você não ter grana é foda, isso a gente já sabe, é isso. Capitalismo é horrível, ser pobre é péssimo. É um lugar, tipo, as pessoas têm menos capacidade de fazer as coisas quando elas não têm um tanto de dinheiro, porque isso gera uma série de questões e tal. Interessante. Eu lembro quando eu li, e ele fala isso também em relação ao tempo, pessoas que nunca têm tempo de nada, que estão sempre atrasadas, que estão como isso, você fica um ser humano mais limitado. Mas a coisa do dinheiro é foda, porque eu sempre, por exemplo,
desde jovem, achei estranho papos meritocráticos e tal, essas coisas. Eu não tive uma infância rica, mas não tive uma infância super pobre. Mas eu sempre achei esquisito, tal, babá. E esse livro, ele me trouxe uma coisa muito, tipo assim, pô, óbvio. É óbvio. Sabe quando você lê uma coisa e fala, claro, Por que que eu nunca falei isso numa lógico. mesa É, que é o que a antes? gente pode trazer pro assunto do começo das redes sociais. A gente tava falando, você consegue criar um monte. Se você tem tempo pra criar um monte, você já vai sair na frente da pessoa que não tem o trabalha, tempo que porque precisa estuda. trabalhar pra Uhum. pagar a faculdade ou pra, sei lá, nem faz faculdade, precisa trabalhar, Sim. tipo. E como a gente tem tantas nuances nos privilégios e tantos detalhezinhos que a gente acha que é detalhezinho que faz Uma grande uma diferença. diferença absurda. Então, esse livro, por exemplo, eu lembro que eu li e falei, caralho, tipo, óbvio. Por que as pessoas não percebem isso? Sabe? Então, tô pensando. Tem um outro livro que é do Khalil Gibran. Sei quem é, mas eu acho que eu não conheço esse livro que você vai falar, porque o que eu conheço dele não tem nada a ver com isso. Não, tem nada a ver com isso que eu tô tá. falando. É outra tá. parada. Eu ia Eu falar, só, tipo, falei acho de livros. Tá bom. Não, que é o Profeta. sei qual que é, sei qual que é. Que é um livro muito famoso, tem 100 anos. E esse eu comprei porque eu achei ele lindo. Era uma edição linda. E tinha um prefácio da... Qual o nome da autora? Nossa, agora fodeu. Eu não lembro nem o nome do livro, nem o nome da autora. Rapi... Fala um livro de poesia que ficou muito famoso. Rupi Kaur. Ela. Tá vendo? Eu sabia, né? Eu sabia que você ia lembrar. Boa. Qual o nome do livro dela? Aí te peguei, Aí já hein? pegou. Calma, eu sei que tem um novo dela, tem aquele antigo, que né? teve O o da que boca. explodiu, O da isso, boca, o da tá. boca. Beleza. Que é de relacionamento abusivo. Mas é bom, muito Essa bom. autora, eu não li. Não, eu li. Ele é bom. É. Eu fiz um trabalho da faculdade sobre ele. Eu li o livro dela, mas o prefácio dela desse Profeta era tipo... Esse livro mudou minha vida pra sempre. Eu carrego ele na Caralho. bolsa, eu dou pra todas as pessoas que eu conheço. Eu falei, porra, sei lá, vou ler esse livro. E ele é foda. Porque ele... Você já leu? Não, eu não li. Não conheço esse. É muito Quer legal. dizer, sei qual que é, mas eu ainda não li. Eu tenho muito essa coisa de... Eu tenho coisas que eu preciso muito ler, mas que eu tô esperando o momento exato onde eu sei que eu não vou estar lendo absolutamente nada, não trabalhando, não estudando, e vou falar... Esse é o momento de receber. Esse é um livrinho que dá pra ler... Livrinho. Esse é um livro que dá pra você ler mais solto. Porque, na real, é tipo um profeta está indo embora de uma cidade... E aí ele vai dar tchau pra rapaziada, pra galera. E a galera fala, profeta, me dê um pouquinho mais do seu ensinamento antes de você ir embora. Fala pra gente sobre amor. Aí é um capítulo, amor. E aí ele escreve, então. Mas é tipo muito curtinho. Eu tipo, amo essas 2 coisas. páginas. Eu amo essas Aí, coisas. profeta, fale pra gente sobre liberdade. Só que é foda, o cara escreveu 120 anos atrás. Eu vou comprar pra ler hoje. Eu adoro essas coisas. Eu adoro. Você já leu Bell Hooks? Já. O Tudo que eu li sobre da amor? Bell Hooks? Não. Fala. Tem um livro sobre feminismo Eu que é li Bell bom. Hooks. Tem um livro sobre raça da Bell Hooks que é muito bom. Deixa eu ver. Eu tô abrindo os meus... O seu Scooby? Você tem um Scooby? Não tem, eu nunca aprendi a usar o Scooby, O sabia? Scooby é meio difícil de Não, mexer eu tenho em uma sua defesa. idiotice assim, tipo, os anos e os livros. Umas abas no celular. Daí eu ponho Bell Hooks. Eu vou fazer só um comentário aqui, porque eu tô muito surpresa com a quantidade de assuntos que a gente percorreu, porque, assim, Não que li bom que Bell não Hooks. tinha um negócio. Você não leu Bell Hooks? Não. Você precisa muito ler Tudo Sobre Amor. Tudo Sobre Amor dela é muito bom. Tipo, Tudo Sobre Amor é um livro que ela fala pontos de amor, só que, tipo, ela insere nisso a vivência dela como mulher negra em sociedade, junto com a perspectiva dela de amor e como ela é amada. E a Bell Hooks escreve de um jeito, ela é muito socióloga contemporânea, sem ser socióloga contemporânea, sabe? É muito bom, é muito bom. E tem um outro livro que chama Vamos Falar de Amor, que é de uma jornalista, se eu não me engano, só que ela pega ela entrevista várias pessoas. Então, por exemplo, ela entrevista uma conselheira de relacionamento. Conselheira não, psicóloga de relacionamento. Ela entrevista uma mulher que é especialista em sexo. Ela entrevista um professor de universidade. Ela entrevista todos eles e faz várias perguntas diferentes sobre perspectivas de amor dessas pessoas. E no final ela sempre pergunta o que você gostaria de saber sobre amor, que você não sabia antes. E aí é um livro de 320 páginas com inúmeras perspectivas de amor completamente diferentes. Louco. Tem que ler. Muito bom esse. Louco.
Eu gosto Bom, dessas coisas. eu vou esquecer todas Eu as vou te mandar uma lista no indicações. Então Zap. depois você me faz essa lista, começando pelas pessoas normais. Tem um livro que eu não tô lembrando o nome, por isso que eu vou aqui. Eu Mas adoro que a gente se perdeu nos livros. Eu adoro esse mar eu de perdido nos preciso livros. falar deste livro. Porque eu tava aqui, tipo, Ele é nossa, sobre o quê? tem um livro da minha vida. É uma autora. Essa Uhum. autora, ela tá ali pra mim junto. Passamos do tempo. Ah, não, passamos de 1h15. Aí fudeu, hein? Não, família. tá tudo sob controle, quase. Eu adorei que... Só um momentinho, deixa eu só fazer uma pergunta, produção. O que é essa estrelinha brilhando? A produção fez um charme. Eu gostaria muito... Será que a gente pode mostrar pra galera do podcast esse novo adereço que a gente tem? Você que vai editar depois, você vai ter que inserir esses momentos incríveis. Obrigada, gente, vocês são o máximo. É uma autora, na real, que, assim, dá pra ler tudo dela, porque ela é fantástica, que é a Joan Didion. Joan Didion. É a do Homem Branco. O Homem Branco não, é branco. O álbum branco. O álbum branco. É. Que o Homem Branco. Que horror. Você conhece ela? Conheço. É que ela é bem velhinha. Uma senhorinha. Muito velhinha. Aham. Você já leu o álbum branco? Já. Gostou? Menos. É porque eu comecei esse livro e não me pegou. Aí eu falei, vou guardar pra ler em Não, outro mas momento. então... Não, mas esquece, então. Tem esse... Não, esquece assim... Ele Por não me... enquanto. Eu li, ele foi o terceiro, aí eu li porque, tipo, sim, mas eu Não já era tão bom quanto os outros. tinha... nem sei se não era tão bom. As pessoas gostam muito desse, do álbum branco. Mas ela tem o Blue Nights e o Ano do Pensamento Mágico. Deixa eu contar a história da Joan Didion, da onde ela surgiu na minha vida. Estou lá, andando pelo Netflix, sei lá, num daqueles dias em que você não sabe o que você quer assistir, você passa uma hora assistindo o Netflix. Aham. Tipo, sei lá, que legal. Eu odeio Séries quando eu como e coreanas. aí, tipo, eu almocei vendo o que ver. Eu odeio esse sentimento. É o Isso. pior pra mim. Eu já fiz muito isso. E aí eu, sei lá, porque eu tava num desses momentos e tava sozinho, inclusive. E aí me apareceu essa sugestão de documentário dessa escritora, Joan Didion. Eu entrei pra ver o trailer, vi esta senhorinha recebendo medalha, Book of the Year, a maior jornalista do século. E eu falei, meu Deus, em que mundo eu tô que eu não... Tipo Sei assim, eu quem nunca é. ouvi falar nessa pessoa e ela é condecorada nesse nível como escritora. Eu vou ver o documentário. E o documentário é legal, tipo assim, médio, mas legal. Mas eu fiquei muito curioso com a história dela, que ela tem uma história de vida muito triste. Muito triste. Ela, eu vou dar um spoiler que você põe no Google lá, mas ela é tipo isso, ela é uma jornalista fodona, anos 70, 60, 70, sei lá. E ela é casada com uma pessoa e eles adotam uma filha, eles têm uma filha, e ela perde já velhinha o marido e a filha meio que no mesmo ano, assim, em 2 anos. Tadinha. É. E esses livros são depois. Ela é muito velhinha mesmo. Ela Geralmente é quando tem uma autora hiper velhinha, é velhinha. tipo tudo da vida jovem Não, dela. esses livros são... Porque ela perde essas... É que eu não sei quantos ela tem agora. Talvez ela esteja Muitos. nos 90. É, tipo isso. Mas ela perde as pessoas com 60, 70, sei lá. E é foda, e é muito triste, porque na real ela tem uma vida meio que feliz, sei lá, legal. E é muito louco você pensar, caralho, imagina você... Porque 60 e poucos, você não é velho. As pessoas têm essa Tipo perspectiva assim, que a vida você acaba, viveu... né? Minha mãe tem 66 anos, Sim. tipo... Você viveu bastante, mas você não é velho o bastante pra perder seu marido e sua filha e falar, bom, tudo bem, minha vida tá acabando, é isso aí. Tipo, você ainda tem bastante vida. E você pode, num momento desse, fazer uma virada e falar, isso aí, minha vida acabou, foda-se. Cara, o Ano do Pensamento Mágico e o Blue Nights são meio que a perda do marido e a perda da filha. Esse entre coisas. Que intenso. E ela perde o marido... Tipo, o marido tem um ataque cardíaco depois que eles voltam de visitar a filha que acabou de entrar na UTI. E ele tem um ataque cardíaco e morre do nada. Meu Deus. Ele tá lá e morre. Meu Deus. Meu Deus. Só que beleza, o acontecimento é horrível, mas... O Blue Nights, que é esse momento
esse ano, assim, que ela tá ali meio entre o hospital e a perda do marido e esse limbo emocional e sei lá, acho que ele é uma das coisas mais bonitas que eu já li na vida Eu acho que saber inteira. o background dos autores, tipo, quem eles são, ou por que eles escreveram o que eles escreveram, ou tipo, quando você sabe um pouco da história de quem escreveu aquilo, mesmo vale pra música, sabe, pra pintura, pra qualquer tipo de arte, pra qualquer pessoa que tá se manifestando artisticamente, que é uma coisa tão aberta. Quando você sabe a história da pessoa e você conecta isso com a arte que ela criou, eu acho que tudo se torna tão mais intenso, tão mais vivo. Sim. Tipo, o número de livros que eu achei o livro ok, e aí depois, tipo, eu li a nota da autora, ou eu conheci um pouco da autora e eu falei, Entendi. entendi, É. entendi algo além dessas páginas. É. E você fica impactado. Porque tem coisas. É que esse caso. Que é meio a onda da Pat Smith, tô pensando também. Tipo, esses livros é uma biografia daquele momento. E ela é jornalista, então isso aqui ela tem uma capacidade de contar histórias que é impressionante. Tipo, ela tá ali contando essa história e que tudo bem, é uma história rica em si, né, de complexidades, de profundidades. Mas assim, Joan Didion tá ali brigando com Pat Smith. Nos seus autores da vida, pessoas da vida, Porque sim. esses livros são, e sei lá, são autoras velhinhas. Sim. Não sei o quanto mais elas vão escrever, o que é uma tristeza profunda. A Pat Smith eu acho que não vai Não, liberar a Pat mais Smith nada. menos velhinha. Mas você segue ela no Instagram, a Pat Smith? Não sigo ela no Instagram. É fantástico, Eu vou porque seguir. a Pat Smith, o Instagram dela é Essa é a This Rita is- Lee pra mim. O Instagram da Rita Lee é assim pra mim. Você já leu a biografia da Rita Lee? Esse é um dos vídeos da minha vida Não, também. quero ler. É incrível, tipo, não é ela que escreveu, porque a Rita Lee fala abertamente que ela não escreve porra nenhuma em palavras dela. Só que é muito interessante, tipo, teve um momento que me marcou muito. Tipo assim, a gente já tá finalizando, então eu vou colocar, tipo, uma coisa muito marcante desse livro pra mim, que foi, tipo assim, tem uma entrevista onde perguntam pra Rita Lee, tipo, convidaram ela pra ir pra Playboy, tipo, no auge da Playboy e no auge da Rita Lee sendo Rita Lee. E aí, eles viram e convidam ela e oferecem muito dinheiro e falam que vai ser uma virada de chave na carreira dela. E Rita Lee, por mais que ela sempre seja esquisitona da melhor maneira possível, porque eu amo essa mulher, ela era um sex symbol na própria maneira dela, assim, sabe? Por mais que ela nem tentasse isso, ela só era a Rita Lee, ela era um nome. E ofereceram isso pra ela e ela virou e falou, tipo assim, que ela só posaria na Playboy se fosse sem franja, sem óculos e vestida de freira, porque isso era nudez pra ela. E aí, quando eu li isso, eu fiquei assim... Uou! E a galera ia comprar pra caralho. A Rita Lee vestida de freira, sem franja A e sem galera ia óculos. comprar pra caralho. Eu compraria. Eu teria isso enquadrado. Eu pagaria altos dinheiros pra ter isso. Reflexões. Rita Lee braba. Olha, é verdade. Você gosta de biografias? Você é uma pessoa de biografias? Eu sou uma pessoa de biografias. Me tornei recentemente, mas percebi nesse brilho, assim. Tipo, você tem uma biografia pra indicar? Você quer falar sobre alguma? Não, Não? Eu senti um não, momento. tô pensando. Eu tô pensando se eu sou uma pessoa de biografias. Eu acho que depende muito da biografia, porque o conceito de biografia não me apetece, mas eu descobri muitas biografias legais, tipo, recentemente. Tem uma que chama Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Você lembra de iCarly? Mais ou menos, Lembro, assim. mas não era minha. Eu Seu já con- era velho. Enfim. Ai, Não, essa mas é história verdade, de velho. pô. iCarly é. Uma coisa eu falar, você lembra do. Sei lá, Ursinhos Carinhosos? Eu lembro dos Ursinhos Carinhosos. Ah, não, para de mentir. O remake. O novo. Não, eu lembro dos Ursinhos O- Carinhosos velhos. Velho. Do 2D feio. Impossível. Possível. Impossível. Tem Se uma... eu tinha 7 anos, sei lá. Ué, mas aí depois eles citassem as coisas. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco já não peguei tanto, mas eu sei o que é. Não, Eu vi o sim, Shiro antigo, claro. por exemplo. Pokémon 150. Os Pokémon. primeiros. Eu lembro de Pokémon, eu só era pequenininha. Pokémon não era muito meu tipo, assim, Tá. não era muito meu estilo. Bom, mas tá, o iCarly. É que Tá. o iCarly, sei lá. Eu Voltando. conheço como marca, mas eu não sei. Mas era só pra comentar que tem uma personagem que é a Sam, que é interpretada pela Janet McCurdy, e ela escreveu uma biografia recentemente, que é a história de como que a mãe dela meio que abusou ela pro mundo do teatro mesmo, das artes, de ser atriz, como que ela desenvolveu um transtorno alimentar 100% pela vontade da mãe dela que ela não crescesse, sabe, que ela não se tornasse adulta. Bem Bacana. bizarro, mas assim, uma biografia de, assim, arrepiar tudo. Recomendo muito, acho que você gostaria desse livro também. Eu vou te mandar uma lista no WhatsApp depois. É, manda essa lista aí. Eu prometo. Eu vou fazer uma lista também. Eu quero uma lista.
desses, porque agora eu tô aqui nessa... Minha cabeça vai ficar pensando nos meus livros da vida E vai agora. ficar falando É, vários. tipo, nossa, eu vou estar no carro agora, caralho, tem aquele outro lá, tem aquele outro. É. Mas tá tudo bem, a gente pode finalizar com você falando, tipo, qual é o livro que você acha que todo mundo que ouviu... Pode falar... Fala só os títulos. Ah, todos que você falou. Você finaliza com todos. Um livro que todo... Escolhe um dos que você falou. Mas qual é o objetivo? De você virar pras pessoas que estão assistindo o podcast ou ouvindo o podcast e falar, tipo, confia em mim essa única vez. Eu tento fazer isso sempre, ninguém nunca me ouve, então assim, sem pressão. Meu Deus. Agora eu tô muito empolgado com a Joan Didion, pensando que eu quero ler de novo. Você vai ter que me mandar o nome, porque eu vou ler o que você achar melhor dela. Tipo assim, urgentemente. Tá. Eu peguei boas indicações com Então você, eu gostei leiam muito. O Ano do Pensamento Mágico, O Ano do Pensamento Mágico? Ok, eu vou ler esse. da Joan Didion. Gostei bastante do de devoção, assim, sabe? Foi uma indicação muito interessante. Leiam Devoção também. Escuta a Pat Smith. Segue ela no Instagram. A Pat Smith chama... O Instagram dela é This is Pat Smith. E aí, ela... Toda foto dela, ela escreve um microtexto. Ah, Que sempre começa com this is. Tipo, ela tira uma foto sua, fala this is eu no podcast fazendo, só que é uma visão dela e é sempre uma foto meio dela. E é sempre eu this is. E ela é meio velha, isso é da hora. Sei lá. a mensagem do podcast, então, é sigam Pat Smith. Sigam a Pat Smith. Eu não falei das nacionais, pô. Eu fiquei aqui falando dos gringos. Sigam a Aline Bay também. Aline Bem A Carol maravilhosa. Ben-Simon, a Carla Carla Madeira. Você não leu ainda a O Natureza novo. da Mordida, A gente né? não falou de Lorena Portela. Ah, Lorena, amo Lorena. Eu amo a Lorena. E eu escrevi a música em cima do livro da Aline Bay. A gente não falou várias coisas. O que a gente fez? O que a gente fez? Por sinal, traz a Aline aqui, pô. Eu quero muito. É que eu tô esperando porque eu quero ler os textos dela publicados que não são livros, sabe? Eu quero dar uma lida neles primeiro. Mas enfim, é depois que eu já tiver o meu portfólio completo de Aline Bay, eu quero muito bater um papo com ela. A Aline é braba. Ela é muito fofa. Fofíssima e braba. Braba. Sabe muito. Eu pagaria muito pra ver a Carla Madeira, só pra poder fazer assim, senhora, por favor. Que você vai amar o outro. Eu O quero Natureza. muito ler o A novo. Véspera, você leu? Então, é que Tudo é Rio foi um livro tão importante pra mim que eu tenho um problema muito sério, que tipo, quando eu leio algo muito bom, eu fico quase que guardando os outros livros da autora porque eu tenho medo deles acabarem. Não sei se você passa por isso. Eu passei por isso com a autora de Pessoas Normais. Tipo, ela tem outros livros que eu evitei ler, tipo Belo Mundo Onde Você Está, que eu falei que é outro que as pessoas falam que é fenomenal. Eu fujo desse livro pelo simples sentido de que quando eu ler ele, eu não vou ter mais ele pra ler. Mas ela é jovem, não é jovem? Ah, ela é jovem. Tipo, ela vai escrever muita coisa. Ah, mas não ainda. importa, você Carla não... Madeira vai escrever muito, eu acho. A Aline Bay vai escrever muito. Aline Bay vai. Carla Madeira, não sei. Ai, vai sim. Vai. Vai sim. Vai mesmo. Vai. Leu Véspera. Eu vou ler Véspera. Eu prefiro o Véspera. Você prefere do que Tudo é Rio? Só não sei até. No café voltou e eu... Tudo é Rio é o maior. Eu amo café. Não, eu mas preferi não é o problema. Véspera. Eu não conheço a história do Véspera, mas eu sempre falo pra todo mundo que, tipo assim, a história de Tudo é Rio, eu não me identifico com 1% da história, mas ele é tão bem escrito. E é sobre isso, sabe? Esses recortes de poesia nacional em formato de literatura, que é a melhor maneira de definir a Aline Bay pra mim. Eu acho fortíssimo, assim, não sei nem explicar. Amo a Aline. Beijo. Se ela nunca vai ver isso. Eu não acho que a Aline vai Ou ver. às vezes vai ver, é. Não ela sei. sempre vê as coisas que citam ela. Sempre. Eu achei isso muito fofo. Eu tava lendo o livro e ela tava sempre vendo. E eu, tipo, que linda. Tipo, ai, amo ela. Vou mandar uma mensagem pra ela. Aline Bay, venha para o podcast, por favor. Vem. Tô aqui, ó, idealizando. Nossa, super. Eu acho que ia ser muito legal. Eu acho que a gente tem que marcar outros bate-papos pra gente continuar, porque a gente se perdeu É isso. completamente e isso. fomos A pra gente vários marca lugares. Daqui um tempo, você lê todas as indicações, eu leio todas as suas indicações, aí um dia a gente volta. A gente faz isso. Fala, ó, pessoas normais, Um ou lixo, adultos. Péssimo gosto. Nunca é igual Fleabag, ou caralho, é verdade. Pessoas normais, eu faço a linha. Eu acho que você vai pegar e aí depois eu quero saber suas opiniões. Não, mas eu vou sem... Eu Sem não julgamentos. Não, sem julgamentos. Nem pra cima, nem pra baixo. Tá bom, acho justo. Vou neutro. Eu Mas gostei. você também, aí vê se você gosta dos que eu falei. Eu vou te mandar. É nóis. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo no podcast. Obrigado você. Obrigada pelo carinho, por todo... De verdade, assim, desde sempre, muito obrigada pelo carinho, por confiar no meu trabalho, por me dar uma oportunidade de falar também. Irado, obrigado você. Você que me deu a oportunidade de falar, pô.
Mas é incrível, assim, sabe? Tipo, essas conexões com pessoas. Eu gostei muito de te ter aqui. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado. E obrigada a todos que assistiram, porque esse episódio vai ficar gigante. Vai ter passado É um isso pouco. aí. Se você chegou até aqui... Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no meu canal. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Pelu. Obrigada, produção, que aguentou essa gravação gigantesca. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!